Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso 6º episódio do Pode Maternar. Gente, é uma alegria ter voltado com a 2ª temporada. Nós estamos assim com convidadas maravilhosas, super especiais, histórias inspiradoras que se toca o coração e tenho certeza que você vai amar. Hoje eu tô com uma pessoa aqui tão especial. Gente, eu tava torcendo. Na verdade, deixa eu contar uma observação. Ela era convidada do Pensa Podcast. Aí eu estudei a história, eu peguei essa convidada para mim. Falei, não, eu vou fazer com ela primeiro aqui essa troca nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser incrível, vai inspirar você que é mãe, que é empreendedora, que a história dela é muito bonita. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, tá? Que aqui é o nosso espaço, é a nossa troca, é a nossa vivência, coisa de mãe mesmo. Então vamos lá, eu vou deixar ela se apresentar, tá? A mãe da Alice e da Eduarda, de 8 meses, 2 fofuras que eu já tive a oportunidade de ver, e assim, são lindas, a coisa mais fofa do mundo mesmo. Então, com vocês, Eveline. Eveline, muito obrigada, tá? Obrigada por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que a sua história vai, sim, encantar, vai inspirar muitas mães. Muito obrigada mesmo por ter aceito, tá? Então, pode se apresentar, fica à vontade. Eu que agradeço, né, o convite, é sempre um prazer, né, contar a minha história, porque muita gente não sabe, né, sabe que eu tenho as filhas, mas não sabe como que elas nasceram, como que foi a história, então eu acho que falar essa história sempre me traz boas lembranças, boas recordações, e sempre é muito bom, né, falar sobre isso. É filho, né, Eveline? Quem não ama falar de filho, né? Ai, meu Deus do céu. E outra coisa, gente, é que a gente tem liberdade para se emocionar, porque eu falo, gente, todo episódio eu saio daqui assim, muito emocionada, mas com o coração muito grato, porque essa troca, ela me soma muito. É muito, essa troca, é lógico, né, que a gente alcança muitas mães aqui, muitas mulheres, mas para mim é algo tão inspirador, porque a maternidade, eu vejo muito de Deus na maternidade. Muito o zelo, a entrega que a gente tem, né? Então, assim, a sua história é algo que eu não tive a oportunidade de ver tão perto, né? A gente ouve falar, Sim. né? Em outros lugares, né? Distante, mas tão próximo assim. Foi a primeira vez que eu falei, gente, como é possível, Sim. né? É possível. Eu acho que a sua história ela é muito baseada nisso, gente. É possível. Eu acho que você colocou alguma coisa assim no final, Sim, né? é. Então vamos lá, pode continuar. Conta das suas 2 fofuras aí. Então, né, meu nome é Eveline, né, Moraes, eu tenho 38 anos, eu sou fisioterapeuta, atuo também como corretora de imóveis, né, na Remar. Foi uma novidade para mim. Foi uma novidade, eu achei o máximo isso. Isso é mais por insistência do André ainda. Ai, Meu marido, imagina. ele faz 1 milhão de coisas e ele acha que eu tenho que fazer 1 milhão de coisas também, né? Com mais um milhão de coisas que você já tem, no caso, né? Eu acho que tanto eu inspiro ele como ele me inspira, eu acabo aí pegando muito isso dele, né? Que De coisa sempre boa. estar. Mas a função de corretora começou porque realmente eu precisava ocupar minha cabeça, né? Uhum. Então, porque essa fase de tentar engravidar, de não conseguir, depois do processo das meninas, eu precisava não focar muito nisso, né? Então, eu precisava me ocupar. Então, eu fazia de tudo para me ocupar, né? Trabalhava muito, aí comecei a atuar como corretora, então eu precisava essa ocupação na minha cabeça, me não pensar em bobagens, né? Entendi. Em coisas ruins. Então começou por isso. Só que hoje meu marido não deixa muito eu largar essa profissão, apesar de eu dizer para eles várias vezes, eu não vou mais. Ah, Aí mas eu ele já vi os vídeos, eu acho incrível, viu? Eu acho que também eu aí, tô com o André, não pode parar. aí todo mundo fala, não, mas eu faço alguma coisa, mas a minha vida mesmo é na clínica, né? Ali é que eu amo, é o que eu nasci para fazer aquilo, é o que me sustenta, assim, né? Eu amo trabalhar ali. Então, aquilo ali eu não largo por nada, né? Assim, aquilo ali É a sua é a realização, minha né, realização. Eu sou Eveline? a minha profissão, assim, eu digo que eu não tenho, meu estresse não é ali dentro, né? Não tenho A clínica tem problema. quanto tempo? Aqui em Paragominas tem 12 anos, né? Mas Olha só, eu tenho de formação, vou fazer 17 anos. que Então, legal. já A tenho, clínica é linda, é linda, linda. Eu acho que o Bruno já teve a oportunidade de sim, fazer Pilates lá uma época e é muito bonito lá. Só voltando um pouquinho, você falou a respeito das tentativas, né?
Foram quanto tempo, assim, de tentativa? Quanto tempo você tentou a gestação? Olha, deve ter em torno de uns 9 anos que a gente começou, né? Sim, Uhum. a gente começa como toda mulher começa, né? Tipo assim, eu vou engravidar e tá tudo certo, Ah, é né? simples, né? É É simples, todo mundo normal, é consegue. natural, né? E não foi bem assim que aconteceu comigo, né? Uhum. Na época, o André achava que a gente ainda era muito novo, que dava para esperar, mas alguma coisa em mim fazia com que fosse naquela época. E eu penso hoje que ainda bem que foi, porque se eu demorasse mais, ia ser mais tempo ainda tentando. Aham. Então, não consegui engravidar, mas também estava tudo bem, porque também não era uma coisa assim, desejo muito grande. Mas aí o tempo foi passando um ano, aí fui em alguns médicos, tá tudo certo, não tem nada. Até que eu fui numa clínica em Belém. E aí Uhum. nessa clínica eu descobri que eu tinha os meus ovários, em vez de ele descer assim para ir pro útero, né? As trompas, ela subia para cima. E a outra trompa, ela tinha uma aderência, ela não conseguia. Agora eu sei tudo de anatomia, né? Mas Não, eu tô ouvindo isso. que é na nossa anatomia tem umas fímbrias, que é o que pega o óvulo assim. Essas Uhum. fímbrias que pegava o óvulo, não elas eram juntas, elas não tinham essa mobilidade. Então, ela não conseguia pegar esse óvulo e botar para dentro da cavidade. Uhum. Então, por isso eu não engravidava, entendeu? Por esse problema, digamos que anatômico. Entendi. Mas E aí, você começou a gerar? Houve alguma vez que você conseguiu começar a gerar ou não? não, Nenhuma vez você não. conseguiu gerar? Eu digo assim que eu nunca nem fiz teste. A única vez que eu fiz um teste de gravidez, assim, de farmácia, foi realmente quando eu engravidei. Mas eu nunca fiz, eu acho que eu tô grávida, porque a minha menstruação nunca atrasou, entendeu? Ela sempre Uhum. vinha direitinho. Uhum. Então, eu nunca tive essa coisa, expectativa mensal. Teste nunca fiz. Olha Nunca só. tinha aquela. Não era aquela pessoa que tinha testes assim todo mês. Não, nunca fiz. Uhum. Então, na época, o doutor disse assim: olha, Eveline, como isso é um problema, a única alternativa para você é fazer uma fertilização in vitro, né? Uhum. Pega os teus óvulos, pega o espermatozoide do teu marido, fecunda em laboratório e implanta no teu útero, porque Tudo nesse período de 9 anos. isso. Você descobriu e Uhum. aí começou esse tratamento. Começou, Isso. teve um tratamento ou Não, não? não, porque para isso não tinha Não tratamento. O tinha. tratamento era ir logo para uma fertilização in vitro, né? Tá. Isso foi em 2018. 2018, isso. É, já tem um tempo, né? É. Uhum. E aí na verdade, isso foi em 2017, mas a gente fez o tratamento em 2018. Teve um processo de aceitação? Teve, Porque, teve. assim, minha experiência, eu tive Teve. uma perda gestacional e depois o processo de aceitação, porque na minha cabeça, é como você está falando, eu sou mulher, é super natural. E no meu caso, eu já tive uma filha ela tinha 13 anos na época. Então, tipo assim, resolvi engravidar 13 anos depois. Gente, é a coisa mais natural. Eu sou Sim. mulher, tipo, já tenho uma filha, então vai ser super normal. Sou saudável. E eu tinha muito essa certeza. Eu sou saudável, meu corpo é saudável, eu não bebo, eu pratico atividade física. Só que quando veio a perda, que a gestação não evoluiu, ela não evoluiu no terceiro mês, que é bem aquele período de corte. Eu falei assim, o que tem de errado comigo? Uhum. Não, não pode ter nada de errado comigo. Eu sou ótima. Aí não, eu não tive um sentimento de culpa. Uhum. Não tive. Eu acho que as tentativas, elas trazem esse sentimento. Não sei se você passou por isso Sim. nesse período, porque é como você está falando, é natural. A partir do momento que eu não consigo, o que o meu corpo tem de errado? Por que eu não consigo? Eu passei por isso. Eu falo, mas por que eu não consigo? Eu tenho 30 e poucos anos. Né? O que tem de errado comigo? Então eu passei por um período onde eu me questionava muito isso. Ué, o que foi? E a perda gestacional ela é muito dolorosa fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então eu me questionei muito. Me questionei, sabe? Tipo, não, por quê? Não dá. E aí vinha essa cobrança. Você teve esse processo de cobrança? Nossa, não dá. Ou você só desistiu mesmo do entender o quê? Não é desistiu. Entendeu que era a condição, não dava para evoluir, não dava nem para tentar e estava tudo bem. Eu tive um pouco dessa rejeição, assim, de, por que eu tenho que fazer tratamento para engravidar? Uhum. Mas aí, ao mesmo tempo, tipo assim, tinha uma solução, né? E assim, não era outro fim do mundo, era só uma fertilização in vitro. Hoje eu vejo que eu não. Tudo que eu passei, acho que foi um processo que Deus me preparou, porque Mesmo.
Então, assim, eu demorei um ano ainda para aceitar essa fertilização. E aí acabei aceitando, a gente fez. Na Você época. acabou aceitando porque já era uma ideia do André. E assim, Ele já tinha comprado a ideia. isso, o André nunca foi um problema, sabe? É. Assim, tudo bem, porque ele também sofreu um pouco, né? Porque Eles sofrem, eles sofrem sofrem. diferente, né? Nossa, eu lembro que Mas na época pro Bruno foi muito difícil também. é, Porque eles sofrem pelo processo, pela paternidade e sofrem porque vê a gente sofrendo. mas ao mesmo tempo tinha uma saída, né? Uhum. Não era uma saída assim, é muito comum fertilização in vitro hoje, não é nada de É outro mundo, mesmo, muito não, comum. é como eu tô te falando, a gente vê que é algo muito distante, aparentemente muito distante, mas olha a possibilidade de realizar um sonho da vida toda, né? A realização mais profunda e especial da mulher. Eu achei isso muito incrível, muito. Aí na época a gente teve, eu acho que 4 óvulos bons, 4 embriões bons, né? Então a gente, na época, transferiu um. No mesmo ciclo que eu coletei, eu transferi um embrião. Isso foi em setembro, agosto, setembro de 2018. E aí veio um positivo. Aí eu engravidei de primeira, assim, sabe? Que bênção! Então a gente tava super feliz, assim, eu tava, né, feliz da vida, que tinha dado certo, tava tudo indo muito bem. Só que eu tive um aborto espontâneo, ainda assim, de causa, assim, que a gente não sabe muito bem, porque eu não tava sentindo absolutamente nada. Nossa, Só que eu tava com 24 semanas. tava muito Muito evoluído. evoluído. Eu tô com 28, bastante Muito, eu evoluído. tava de mais ou menos 4 para 5 meses. Você já sabia o sexo? Já era um menino. Era um menino. Então, assim, foi bem difícil, porque foi dia 2 ou 13 de janeiro. E aí eu tinha acabado de chegar lá da minha família, então lá na família a gente fez chá revelação, eu vim com Ai, muita coisa do Evelyn. neném, assim, sabe? Quando tá assim, montando um choval, sabe? Tudo assim, muito perfeito. E aí eu tive, na verdade, de madrugada, rompeu a minha bolsa, né? Eu perdi muito líquido. Cheguei em Belém, praticamente sem líquido nenhum. O bebê ainda tinha vida, né? Mas aí eu internei em Belém. E aí eu lembro que o médico disse assim, Eveline, vamos rezar muito para que você consiga repor esse líquido e esse líquido fique lá dentro. Porque se isso acontecer, você vai continuar internada, porque é como se eu não tivesse o tampão, tivesse... O tampão tivesse Isso, saído. E você vai ficar aqui até o neném nascer, né? Então, assim, só que esse líquido não parou, não ficou lá dentro, né? O nenê não sobrevive sem líquido. E aí chegou uma hora que o doutor disse assim, Eveline, na medicina a gente opta por preservar a vida da mãe, né? Então a gente induziu o parto normal, eu tive o parto e foi bem difícil. Aí foi quando eu acho que, assim, foi muito difícil essa perca, porque era uma perca, era um desejo muito grande, então perder esse neném foi muito difícil, né? Eu desenvolvi depressão, meu casamento balançou muitas vezes, muitas vezes. E ao ponto de eu ligar pro meu pai e dizer assim, pai, eu tô indo embora, porque não tem condições. Por isso que eu digo que meu trabalho me sustenta, porque aquilo ali fazia eu não desistir, sabe? Porque, Você se apegou ao trabalho, e né? assim, poucas pessoas sabiam da história, né? Tanto é que eu só contei tudo depois que as meninas nasceram, depois que, tipo assim, que eu botei um ponto final em tudo isso, porque Encerrou um ciclo, né, Evelyn? por muito tempo eu sofria sozinha, sabe? Porque todo mundo tem problema, Todo né? mundo Todo mundo tem. tem problema. E tu ficar falando teu problema, eu não ficava falando meu trabalho, entendeu? Uhum. E então, assim, nem pra minha mãe eu falava porque eu não queria preocupar ela, Quando a entendeu? gente Assim, é mora muito longe, eu acho que difícil. isso fica mais forte, né? Tipo, não quero. Porque eu também, quando eu perdi, eu demorei um tempinho pra falar. Falei, Bruno, eu não quero contar pra minha mãe agora. Eles estavam numa expectativa tão bacana, todo mundo, 13 anos depois. Aí a minha preocupação era, além de ter que cuidar da minha dor, Uhum. tentar não causar um grande impacto de dor, por exemplo, na vida da minha família, porque eu tenho uma outra filha de 13 anos. Então, assim, Sim, é um processo muito doloroso. Qualquer
perda gestacional, ela é muito difícil. Eu entendo isso. Mas por esse, eu acho que no seu caso, que era uma gestação tão evoluída, 24 semanas, você fez o parto, cara. É, foi um parto. Você Foi foi indução. induzida a fazer o parto. Você foi induzida a fazer o parto. Né? O aborto espontâneo, ele dentro do terceiro mês, você não consegue entender, você não sabe o sexo, não sabe se era menino, se era menina. Eu já sentia mexer, né? Tudo isso. Você sentiu mexer, não desmerecendo, porque eu passei por isso, eu vivi isso. Eu digo que não né? existe nenhuma fase difícil, Não. nenhuma é mais difícil ou menos difícil. Não, nada, nenhuma é fácil. Perder um filho não é fácil, independente do período. Mas eu entendo que o meu aborto, ele foi um aborto natural. Natural. O meu corpo, por algum motivo, a gestação não evoluiu. E foi muito dolorido, foi muito sofrido, foi. Mas eu não consigo entender, eu não consigo imaginar a dimensão de ter que precisar fazer um parto. Né? Porque a expectativa é que você saia do hospital com o filho no colo. Sim. Essa é a expectativa da mãe. E aí tu fica internada, na época eu fiquei internada numa maternidade. E aí, assim, tu escuta a neném chorando e tu sai de lá vazio, né? Então, assim, foi muito difícil. Nossa. Mas aí o médico me disse, não, se tudo der certo, em 6 meses a gente faz uma nova tentativa. Então, eu me fixei muito nisso, né? 6 meses. Apesar de eu sofrer muito ainda, fiz terapia na época, né? E aí, com 6 meses, a gente voltou lá, vamos começar de novo, vamos. E aí, começou a aparecer outras coisas. Quando eu tive o parto, o médico, ele... Antes desses 6 meses, porque é muita história, eu escrevo tenho até um caderno com as datas, porque é muita história. Logo depois do parto, eu não tive aquele sangramento, assim, tipo assim, fica sangrando. E aí, passou 45 dias, mais ou menos, a minha menstruação não veio. E aí, eu mandei mensagem pro doutor. Ele até achou que eu estava grávida. Ele pediu pra eu fazer um teste. Porque a probabilidade de engravidar depois que engravida é muito grande, né? Assim, muito rápido. E aí, ele não deu negativa, aí eu fui lá em Belém novamente, e aí ele viu que existia restos de placenta no meu útero, que não tinha saído tudo. E aí, ele fez um procedimento chamado AMIL, que é tipo uma curetagem, mas teoricamente é menos invasivo. A curetagem é tão... E aí eu fiz esse AMIL. Só que hoje, depois de outros médicos, eu deveria ter feito esse AMIL logo depois do parto. Eu ia perguntar se não então, tinha assim, que ter sido na sequência. Eu não gosto de falar porque Deus, eu não sou Deus para falar isso, mas eu acredito que eu tive um erro médico, entendeu? Por não ter sido feito isso logo após o parto. Porque assim, eu não vi minha placenta sair perfeita, o médico viu e talvez ele optou por não fazer, por eu estar debilitada, não sei. Por algum motivo ele não fez, o que geralmente fazem. No parto da Isabela, o parto da Isabela foi um parto natural, só que a placenta não saiu. Então, o parto da Isabela foi 15 minutos, muito rápido, tipo, o menino saiu. O parto da placenta foi 1 hora. Então, o médico, ele teve a certeza de que a placenta saiu em bom estado. Então, aí quando você fala que fica um pouco, então teve alguma coisa que não funcionou, não seguiu o protocolo, né? Não funcionou. E aí eu fiz esse AMIL uns 2 meses depois. E aí tá tudo certo, tudo bem. Aí, por esse AMIL ter sido feito tardiamente, e eu lembro exatamente quando o médico mostrou a foto do que saiu de dentro de mim, que era uma massa sem muita coisa, esse AMIL provavelmente ele vai raspando, né? O endométrio, a camada do útero, e machucou demais. E por ter machucado esse endométrio, eu desenvolvi uma doença chamada sinéquia. Acho que não é bem doença, é uma condição chamada sinéquias, que são aderências dentro do útero. Então, o útero ele tem aquela camada do endométrio, que é onde começa a crescer, onde o embrião se implanta e começa a crescer, começa a formar placenta e tudo desenvolve ali pelo endométrio. Só que o meu endométrio era tudo grudado, sabe? Ele não era bonitinho. E por conta desse endométrio ser muito assim, eu fiz 5 cirurgias. Porque toda cirurgia eu tentava melhorar ele. Eu fiz a primeira cirurgia, que eu acredito que eu tive outro erro médico, porque essa cirurgia era para a médica ter colocado uma redinha. Eu falo isso, mas eu não sei os termos técnicos, né?
Porque o endométrio, ele não podia ficar grudado, ele tinha que ficar próximo, mas não podia grudar, porque senão ele ia grudar de novo. E aí essa redinha ia deixar esse espaço. E não foi botar essa redinha. Então ele grudou de novo. Aí eu fiz outra Ai, meu cirurgia Deus. para tentar desgrudar. Aí, para tentar deixar esse espaço, eu coloquei um DIU. Aí eu coloquei um DIU lá dentro para manter. Você tava tentando engravidar e teve que colocar o DIU. E aí não deu certo também, porque quando tirou o DIU, continuava as aderências. Meu Deus. Isso tudo em Belém. Aí o médico, não, agora a gente vai tentar mais um procedimento, a gente vai colocar um balão dentro de você. Aí eu fiz outra cirurgia, essa cirurgia vocês chamam... agora eu esqueci, fugiu o nome. Mas enfim, botei esse balão, porque era para tentar deixar esse espaço para não grudar. Fiquei 15 dias com esse balão São dentro. invasivas, ô Eveline? Porque o balão ficava lá dentro, mas ficava uma cordinha para fora. Eveline de Que Deus. daí, quando o doutor tirou, ele só esvaziou o balão e puxou. Eu tirei no consultório mesmo, para tentar não dar essa sinéquia. Só que, enfim, hoje eu acredito que eu nem tenho tanta sinéquia, só que eu não tenho mais endométrio. O endométrio bonitinho aí é em torno de 7,5, 8. O meu é em torno de 3,5, 4. Então eu não tenho essa proliferação desse endométrio para pegar esse embrião, para nutrir esse embrião e para desenvolver esse embrião. Mas mesmo assim eu fiz algumas tentativas, né? Eu botei coração de mãe, né, ô Eveline? Às vezes o corpo tá cansado, a mente tá cansada, mas o amor que a gente, o desejo, e assim, né? enquanto tem uma chance, a gente se agarra A gente nessa se agarra a chance, ela. né? Pode ser 1%. A gente se agarra a ela. Aí o doutor disse assim, tem um espacinho aqui que pode ser que desenvolva. Vamos. Então vai botar nesse espacinho aí. Aí não desenvolveu, aí tudo bem. Aí foi nisso que, assim, isso assim foi se passando os anos, né? Porque a cirurgia não é assim um mês ou outro, né? Os anos foram passando, tudo foi passando. É um período. Não, Elas não foram assim, não. uma atrás da outra. Até porque o corpo precisa recuperar, né, Isso, Eveline? exatamente. Então isso foi períodos, foi longos períodos. E aí, nesse período aí, aí além do tratamento psicológico, comecei com o tratamento psiquiátrico, com medicação também, né? Porque eu via que eu precisava ficar bem, né? Precisava ficar bem. E aí, nisso tudo, chegou um dia que o doutor falou assim pra mim. Aí eu troquei de médico, mas continuei na mesma clínica. O doutor falou assim, Eveline, ou a gente continua tentando, ou tu faz um processo de barriga solidária. Barriga de aluguel, barriga solidária. Porque eu não posso te garantir nada, entendeu? E aí, tipo assim, isso foi outro baque, né? Outra aceitação, né? E aí... Mas assim, eu tava assim, eu queria tanto que, tipo assim, não, então se é assim que vai ser, eu vou atrás de uma pessoa pra fazer pra mim. Ô, Eveline, e depois que a gente fala, não, eu vou ser mãe, você vai ser mãe. Vai ser mãe, porque não tem nada que mude a cabeça da gente, porque eu não falo nem cabeça, eu falo que é coração mesmo, porque primeiro a gente gera isso no coração, porque a maternidade ela é uma escolha muito profunda, não é algo simples, eu vou, sei lá, eu vou casar. Você tem assim, eu vou casar, tem uma escolha. A maternidade ela é muito profunda. Sim. Então, assim, é uma conexão, eu sempre falo, lá em casa, eu falo, gente, eu acho que o amor que mais se aproxima, isso é bíblico, né? Mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. Sim. Porque essa entrega, nenhuma outra pessoa tem. Sim. A gente tem a entrega do casamento, a gente tem a entrega na vida profissional. Não existe no mundo nenhuma entrega maior do que a entrega de uma mãe que decide ser mãe, né? E que quer exercer aquela função. Não existe. Nossa, eu acho assim, eu não sabia nada desses processos, eu tô achando assim, tanto Tem que muita coisa. é tão intenso que você tá falando, eu tô assim, meu Deus do céu, aí você falou assim, não, eu fiz acompanhamento psicológico, eu falei, tá, porque eu passei o período, depois do aborto, eu passei um período de 6 meses, eu falei com o Bruno, daqui a 6 meses a gente tenta de novo, mas eu não conseguia pensar em outra coisa, eu trabalhava pensando naquilo, eu dormia pensando naquilo, eu almoçava pensando naquilo. Aí eu, cara do céu, então tipo, não, daqui a 6 meses tem outro neném aqui. Então na minha cabeça, eu não conseguia parar de pensar. Aí quando você fala que teve esse período que foi um tempo, né? Eu falo, meu Deus, o psicológico tem que estar muito em dia. Tipo assim, tem que estar muito fortalecido. É lógico que em primeiro lugar a fé, né? A gente tem que estar com a fé muito fortalecida e em segundo você tem que
ter um acompanhamento, você tem que ter um entendimento que é um processo. Porque, por mim, eu teria atropelado algumas coisas. Eu teria atropelado um tempo. Mas o médico falou que era um período de 6 meses, né? Então, assim, para eu entender isso no período de 6 meses, já foi difícil. Agora, você com todo olha, é uma graça. Eu pensava assim, eu tenho que resolver esse problema, né? E você foi vivendo a etapa, né? É o certo, na verdade, né? É viver o momento, é ir desfrutando daquilo. Porque poderia ser que uma daquelas oportunidades resolvessem também, né? Enfim, aí eu pensei assim, eu vou achar uma pessoa, né? Aí um belo dia lá, eu conversando com uma pessoa, contei a minha história e ela falou, essa pessoa aqui em Paragominas falou assim pra mim, eu faço pra ti. Aqui? Porque no Brasil, ele é permitido, barriga de solidária, eles chamam de útero de substituição. É permitido, sem burocracia nenhuma, parente. Então, podia ser minha mãe, minha irmã, já vi parente. minha prima, minha tia, entendeu? Tanto minha quanto do André, sem burocracia nenhuma. E uma pessoa que não tem vínculo comigo até 4º grau, ela é permitida desde que o CRM autorize, que é o Conselho de Medicina. Então, você tem que provar que eu tinha que provar que eu não consigo gestar. Eu tinha que comprovar a saúde psicológica minha e da pessoa que vai gestar, exames, tudo isso, entendeu? Tinha que comprovar. E aí o CRM autorizando, a clínica faz. Então eu falei com essa pessoa, ela concordou, a gente começou o processo, entendeu? Só que no meio do processo ela desistiu. Aí no que ela desistiu, a minha irmã mais velha me ligou e disse assim, Eveline, eu faço pra ti. Então aí foi outro processo, que ela disse, eu faço. E aí ela mora, né, no Rio Grande do Sul, e aí eu disse assim, então eu vou para Porto Alegre. Eu fui para Porto Alegre, conheci 3 clínicas lá, escolhi uma clínica, coletei novamente óvulos e espermatozoides meu e do André, porque na minha cabeça, deslocar os meus embriões de Belém a Porto Alegre, eles podiam se perder, porque isso pode, na hora que tu descongela, Claro. pode morrer. Então eu resolvi coletar novamente lá em Porto Alegre, fiz uma coleta lá e a gente teve 7 embriões, só que dessa vez a gente levou para biópsia, que significa que um pedacinho desses embriões vão para uma biópsia, onde vão dizer se eles são 100% saudáveis. E para nossa surpresa, dos 7 embriões, somente um era 100% saudável. Os outros poderiam ter alguma doença genética, poderiam implantar e não desenvolver, tudo isso. E eu lembro que na época eu disse, André, a gente tem uma chance e é essa chance que vai dar certo. É aquele 1%. Aí a minha irmã fez o tratamento, implantou nela. Que só um parênteses aqui, que amor, né, também, né? Quando a gente fala de amor de família, nossa, então, assim, que bacana. Eu lembro que foi na época ali do final do ano que ela implantou, porque como ela ia tirar férias, ela podia ficar em casa. Então, ela estava na expectativa, assim, de Natal ser essa notícia, né? E aí veio um negativo. E aí foi bem difícil também. Tanto pra mim quanto pra ela. Ah, imagino. Então, aí ela falou assim, Eveline, eu ainda tinha 6 embriões, né? Eles não eram 100%, mas eles poderiam ser implantados. Ela falou assim, vê com a tua médica, se tiver outra, eu coloco de novo. Meu Deus. E a gente fez uma segunda tentativa nela. E também veio negativo. Então, eu disse pra ela assim, chega, tu já tentou, tem os teus filhos, então eu vou dar meu jeito. E aí a gente voltou para Paragominas. Eu fiz uma nova coleta em Belém, que isso foi em 2023. Né? Eu já estava com 35 anos. E aí o André disse assim, Eveline, você está com 35 anos, a gente sabe que seus ovos estão velhos, vamos fazer uma nova coleta para... Eu ia falar, né? Que ainda tem o relógio biológico, que não contribui com todo esse sistema, que eu né? não posso gestar, mas eu tenho meus óvulos. E assim, a adoção, para mim, sempre foi um caminho, mas para o André nunca foi um caminho. Ah, é? Ele não queria, ele queria um filho dele, entendeu? E ele dizia assim, olha, se tu tem óvulos e a gente consegue ter um filho teu, a gente vai ter. Então, a gente vai fazer uma nova coleta para congelar esses embriões, para a gente ter várias tentativas. A gente fez uma nova coleta, congelou os embriões e deu, parece que 3 ou 4 embriões. Fez um teste genético também, esses embriões eram super saudáveis e ficaram congelados. E aí eu disse assim, e agora, André, o que nós vamos fazer, né?
Deu certo, o principal deu certo. Tem os embriões lá, só falta uma barriga, falta uma pessoa. Aí, novamente, eu comentei com outra pessoa aqui em Paragominas, né? E aí, essa pessoa, uma semana depois, me mandou uma mensagem que faria para mim. Aqui. E dessa vez a gente evoluiu, porque o CRM autorizou, né? A gente fez todo, só que assim, isso demora, porque ela tem que passar por exames, por várias sessões de psicólogo para sair laudos. O CRM demora para autorizar. Ela precisa estar apta, né? Isso demorou, esse é um processo bem lento. E aí, autorizou, então vamos começar, fomos para Belém, né? Vamos plantar aqui em Belém. Ela começou a fazer as medicações, só que o tratamento não andava, sabe? Não andava, não evoluía, e aquilo foi me cansando, e aquilo foi me desgastando, até o dia que eu disse para ela assim, olha, eu te agradeço, mas não dá mais, Durou sabe? quanto tempo com essa? Mais de ano. Olha só. E aí foi que nesse processo que não andava nela, eu já conhecia, né, a Camila, que é a Camila Pavão, que foi a pessoa que me ajudou muito, já conhecia das redes sociais. Só que o André achava, assim, muita loucura ir para fora do Brasil. Uma loucura, sabe? Assim, achava que eu tava, assim... Gente, impossível. Viajando na maionese, entendeu? Mas quando eu vejo falar, é sempre de fora. Né? Tem muito artista que faz. Então, assim, é sempre, a barriga de aluguel ela é sempre de fora. No Brasil, é como você está falando. É porque é um tema que eu acho que é um tema que ele precisa ser mais divulgado. Sim. Porque é uma possibilidade de realização muito grande. Só que eu acho que talvez por isso mesmo, porque o André era muito distante de nós, entendeu? Isso é coisa para outro tipo de pessoa, não para nós. Ah, entendi. Então, entendeu? Acho que não sei se era isso. Ele uma vez ele sabia, eu não vou atravessar o mundo para buscar um filho. Ele disse. Mas depois de já ter passado tanto tempo, aí eu cheguei mais... um dia e falei assim, André, eu não consigo ver, porque a gente, graças a Deus, a gente é bem... Aí tem uma profissão que a gente ama, que a gente se deu bem, a gente é bem estabilizado, né? Tu consegue ver sentido em tudo que a gente faz se a gente não tiver filhos? Né? Então eu pensei, se eu precisar vender meu carro, se eu precisar vender minha casa, se eu precisar vender o que eu precisar vender, eu vou vender, porque isso eu construo de novo. Agora, filho, não é assim, eu vou tentar, eu vou construir. Não, é agora. Me dá uma chance, eu disse pra ele, me dá uma chance de te mostrar o caminho. Tá? Uma chance só. Aí ele concordou. Olha só. Aí ele concordou pra mim, assim, deixa eu te mostrar como que funciona. E aí ele deixou eu mostrar pra ele, e aí ele concordou. Aí eu dizia só pra ele assim, André, aguenta o financeiro que o resto eu dou conta. Porque não foi um processo barato, com certeza. Assim, todo esse tempo, né, Eveline? Foi um investimento. Tudo que a gente já gastou, se a gente tivesse ido direto, já tinha resolvido. Então, né? Mas o que eu entendo? Primeiro, eu entendo que existe um tempo certo para tudo, Sim. que Deus sempre providenciou tudo. Mas você precisou passar por todo esse entendimento também. Foi um processo de muita dor? Foi. Mas foi um processo onde a sua irmã provou um amor gigantesco. Gigantesco. Foi um processo onde você conseguiu entender seu corpo. Foi um processo onde você aprendeu não, eu vou para minha cidade porque o embrião pode ser que... Então, assim, são coisas... Você conseguiu detalhar exatamente, não, porque o endométrio, não sei o quê. Então, assim, eu acho que até para entendimento e aceitação, o processo que você viveu, ele meio que moldou para isso. E meio que te deu uma força no sentido de, não, essa é a saída ideal agora. Né? Nós já tentamos tudo. Sim. Então, assim, é agora. É o que você falou pro André, me dá só essa chance. Era uma chance, né? Então, eu dizia assim, enquanto eu tiver condições emocionais, né? Porque o financeiro nem conta nessa hora, né, Eveline? Sendo muito sincera. Eu não vou desistir, sabe? Eu não vou desistir. Aí eu falei com a Camila, que a Camila, hoje ela trabalha ajudando casais a encontrarem uma clínica no mundo a fazer esse processo de barriga de aluguel, né? Então, ela já ajudou a nascer mais de 40 crianças. Meu Deus, que incrível! E aí eu já segui ela há muito tempo, e aí fiz uma reunião com ela e disse, Camila, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu me guie e me mostre aí uma clínica, né? Ela entende o nosso caso, entende como que funciona a questão de documento, né? Porque eu e o André, a gente não éramos casados no civil, então não é todo país que aceita, né? Você não ser casado no civil.
E aí me mostra uma clínica. A primeira clínica que ela me mostrou, ela disse assim, Verine, se eu fosse fazer hoje, que ela já fez, a Camila, né? Ah, ela viveu isso também. Isso, por isso que ela ajuda as pessoas. Eu faria nessa novamente. Se eu fizesse outra vez, eu faria nessa. E eu disse, então eu quero uma reunião com essa aí. Aí na reunião eu já decidi essa clínica. Ela disse que foi o processo mais rápido que ela fez, porque em 30 dias eu fiz a reunião e assinei o contrato. 30 dias? Porque ela disse que geralmente as mulheres querem conhecer todas as clínicas. E você já se identificou de primeiro com essa? Não sei, eu digo que foi tudo Deus que dizia assim, é esse o caminho e não olha para os lados, mas segue só vai. Só vai. E aí a gente assinou o contrato com a clínica, contratei uma empresa que não é brasileira, é internacional, para pegar, olha, eu tive medo de mandar meus embriões de Belém a Porto Alegre, mas imagina mandar para fora. Contratei essa empresa, eles vêm para o Brasil, pegou meus. Na verdade, eu tinha 2 coletas, uma de 2018 e uma de 2023. Eu peguei esse de 2023, que eram 2 embriões 100% saudáveis, e mandei esses 2 embriões para lá. E assim, é muito, muito legal o processo, porque a clínica fica mandando qual é o país que tá, onde tá. Quando chega lá na clínica, a gente recebe uma foto. É tipo um código de rastreio, né, do embrião. E assim, é estranho, porque é aqueles botijão, né, de gás, né? Aqueles botijão de gás que congela material genético. Sim. É aquilo, né? Meus filhos estão lá dentro. A minha vida tá aí dentro. Então, quando a gente recebe lá, a clínica mandou uma foto e tal, e aí a partir deste momento eles vão atrás de uma mulher. Que aí começa o processo. Tá, então tem que chegar lá, eles provavelmente fazem uma outra análise. Não. Se chegou bem ou não mexe. Não mexe, porque tu ficar mexendo, congelando, a chance de perder é muito grande. Ai, misericórdia. Então, do jeito que foi congelado aqui em Belém, ele chegou congelado lá. Entendeu? E é tipo uma pessoa. Eu contratei uma empresa, mas é uma pessoa que carrega esse Olha botijão. Só que aí assim, responsabilidade, hein? Né? Ele não cruza em raio-x, sabe? É tudo cheio de regra. Mas assim, eu dizia assim, eu só preciso confiar. Porque se vai dar tudo certo. Assim, né, vai dar certo. A empresa... Nossa, Evelino do céu, imagina, é como você falou, se a gente for começar a colocar coisa na cabeça, meu Deus do céu. Nossa. E aí começa o processo. No processo, eles me deram um prazo, era 6 meses, eu acho, para achar uma pessoa. Só que lá na Geórgia, que daí a gente escolheu o país da Geórgia, o que era muito comum antes da guerra era o país da Ucrânia. Né? A Ucrânia era muito, só que a Ucrânia entrou em guerra. Então, todos os processos, como é muito próximo à Geórgia e as leis são muito parecidas, foram para a Geórgia. Então, acabou que teve uma escassez de mulher e muitos políticos da Geórgia começaram a querer proibir isso. Então, entrou uma lei no país de proibição. Bem no seu período. E as clínicas pararam de procurar com medo de fazer o processo e ter que cancelar, entendeu? E aí, é mais uma espera. Quanto tempo? Aí, eu acho que se deu uns 2 meses, não foi muito rápido. Ai, graças a Deus. Logo depois teve uma votação lá no congresso deles, não sei se é esse o nome, que aí caiu por fora essa lei. Graças a Deus. E aí foi que acharam, né? Acharam a nossa mulher. Nesse processo, eu lembro que o André queria desistir. Porque ele dizia que estava demorando, porque tinham me enrolado, que eu tinha caído num golpe. Eu lembro que a Camila disse que uma vez o André ligou tão bravo para ela. Você está ajudando nesse processo. Nossa, assim, é muita coisa. E aí, eu lembro que entrou 2024 e eu sou católica, né? Assim, eu acho que nesse período, além de toda vez, né, sempre teve muita fé envolvida, mas especificamente nesse processo de barriga de aluguel fora do Brasil, eu realmente deixava, assim, a minha fé foi, assim, triplicada, entendeu? Porque eu não tinha outra opção, realmente não tinha mais opção. E você tinha zero controle. Zero controle. Zero. É uma coisa assim que aqui a gente não controla, imagina num lugar onde tu não sabe nem, mal conseguia se comunicar com eles. Aqui você tinha a opção de ir fazer a coleta lá, aqui você tinha a opção do tratamento, era você, seu corpo, aqui você acompanhava a pessoa. Lá é entregar para Deus assim, 150%. Não tinha controle nenhum. Então,
eu comecei a fazer, fiz a quaresma de São Miguel, onde a gente acorda às 4 da manhã, né, para fazer o rosário. E entrou a quaresma de 2024, da igreja, Uhum. né? E aí eu lembro que no primeiro dia da quaresma, primeira semana ali, eu recebi a notícia que eles tinham achado a mulher. Oh, meu Deus. Que bênção. Foi uma benção. E aí, assim, né, rezando e o rosário, assim, como o Frei Gilson, ele é assim, eu não sei o que que tem naquela madrugada, mas tem alguma coisa Tem que, alguma coisa. alguma coisa Tem alguma que coisa. é diferente. Eu também, eu vi muita gente viver e dar muito testemunho Muita coisa. com ele, desse período, dessa oração. Que bacana. E aí acharam a mulher, né? Aí logo, aí avisa, né? A gente achou, aí eles chamam de surrogacy, né? Surrogacy. A gente vai começar a estimulação nela e tal dia vai ser a implantação. Nesse processo que eu esqueci de falar, o nosso contrato era só um embrião. Ah, é? Nosso contrato era um embrião. E durante o processo, em uma das reuniões, o André perguntou assim: e podemos colocar 2 embriões? Aí a dona da clínica falou assim: se ela aceitar e se o médico autorizar, sim. E aí o André disse, então, queremos 2 se isso acontecer. Porque, no caso, só para entender, 2 daria mais chance ou porque 2 já viriam as gêmeas? 2, porque assim a gente acabou mandando 2. E o André pensava assim, por que nós não botar um e deixar o outro lá? Entendi. Né? Uhum. Só que na minha cabeça, duas tentativas eram 2 chances. 2 chances. Aham. Entendeu? E botar os 2 numa chance era uma chance. Não, porque Ah, botar 2 não entendi. significa que aumenta a chance. E nem que vem Nem gêmeos. que vem gêmeos. Não significa nada. Ah, entendi. Aí eu falei assim, se o André pediu, eu não vou falar nada. Já estamos aqui. Deixa acontecer. A vitória já tá deixa aqui. acontecer. Aí, quando foi para plantar, eu perguntei, vai ser os 2? Aí ela falou assim, saberemos no dia. Não tinha certeza ainda. Sei que aí no dia foi botado os 2, né? Foi colocado os 2 embriões. Aí ela disse, tal dia você vai receber o seu... ela vai fazer o teste do BCG, né? BCG, nem sei. O teste de sangue. Uhum, achei BCG. E aí tem um fuso horário lá, né? Em torno de 8 horas. E assim, ela sempre me mandava mensagem, porque como tem esse fuso horário lá, eu recebia as mensagens sempre de manhã, porque lá é de tarde. Então, Entendi. assim, 4h30, 5 horas, eu acordava, já olhava o celular, sabe? Porque era o horário que ela me mandava mensagem. E aí, lá durante o rosário, chegou a mensagem. E aí eu digo, ai meu Deus, e agora? Eu olho, não olho. Ai, Não meu olho. Deus. E aí, quando eu abri, né, que eu vi o positivo lá, tava em 600 e pouco, sei Meu lá. Deus. E aí eu entrei no quarto, né, gritando, chorando. Gritava, chorava, porque era um positivo muito bom, né? Que Era geralmente é 200 e demais. pouco. E aí a gente fez um vídeo, né, pra família. Um vídeo aquele de visualização única, né? Aham. Aí ninguém entendia nada, porque ninguém sabia. Só a minha mãe sabia. Ah, é? A Então minha- vocês não compartilharam o processo. Só a minha mãe sabia. Uma psicóloga amiga minha sabia. A Camila sabia. Acho que era só isso. Assim, eram pouquíssimas pessoas que sabiam. Muito poucas pessoas. Então, Mas é assim, importante até para você se resguardar. e assim, eu né? não queria aquela expectativa de ficar me perguntando, e aí, o que tá, como Ai, é que tá, sim. entendeu? Nossa, Não tá queria. certinha. Então, assim, quando viram, ninguém entendeu nada. Porque a gente fez Meu um Deus, o que vídeo, tá eu, o André acontecendo? e a minha cachorrinha. E eu fui botando aqueles cartazes, né? Temos uma novidade pra vocês. Fui puxando aqueles cartazes. Aí eu botei assim, de 3 seremos 5. Ah, E tipo assim, como assim? que tá acontecendo? Ninguém sabia de nada. 5? Aí todo mundo achou que nós ia ter outro cachorro, ai, sabe? meu Deus do céu. E como é visualização única, começaram a ligar depois. O que aconteceu? Aí a gente foi contar, né? Que nós não sabíamos se eram gêmeos, né? Só do positivo, mas a gente tinha certeza que a gente ia dar tudo certo Que já. bênção. E aí, como eu tenho um caderno, que desde todo o processo, tudo eu escrevi nesse caderno, todas as vezes que eu recebi a mensagem da clínica, eu escrevi nesse caderno, tudo. Quando eu fui colocar o dia que eu recebi o positivo, eu vi que foi o mesmo dia que o anjo Gabriel anunciou a gravidez com a Maria.
Que coisa. Então, isso assim, eu digo, gente, era muita coisa. Assim, Propósito de Deus era mesmo, muita, Eveline. Então, assim, eu tinha certeza que ia dar certo, No, sabe? Eu não no mundo tinha, espiritual da nossa fé não existe coincidência. não existe, para mim não Não existia. existe coincidência. Então, assim, tudo tá naquele caderno. Eu não consigo muito ler esse caderno, mas as minhas filhas vão ler. Porque, assim, vive muita coisa, né? Muita Não, coisa. com certeza. E aí eu escrevi naquele caderno tudo que acontecia, escrevi naquele caderno, e a partir daí foi só notícia boa, assim, sabe? A clínica mandava, no início mandava notícias de 15 em 15 dias, depois era uma vez por mês. Eu ficava meio assim, porque nesses 15 dias, ou entre esses 30 dias, a gente não tinha notícia nenhuma. É isso que eu ia perguntar. Como é que ficava o coração quando não tinha notícia? Porque de 15 em 15 dias já é pouco. Uma vez ao mês, É só eu quero saber todo dia. E você tinha contato direto com a mãe ou não? Era só a clínica que fazia essa ponte? Não, a clínica que eu só tinha contato com a clínica, né? Durante o processo a gente trabalha com várias pessoas, porque cada processo é uma pessoa que acompanha, né? Ah, Então, tá. durante o contrato uma pessoa, depois, né, durante o processo é outra, quando nasce é outra, a documentação é outra, são várias pessoas que a gente tem contato. Uhum. Mas eu não tinha, só tinha esse contato com ela e assim, só eu não tinha como saber. Só que a Camila, ela é maravilhosa, assim, ela me ajudou muito. Ela dizia, Eveline, tenho certeza, pela minha experiência, por tudo que eu já vivi, que se tá tudo bem, eles não vão te mandar mensagem. Graças a Deus. Então você já não esperava receber Então, mensagem. então eu já tava assim, ainda bem que não tem mensagem. E ainda bem. Quando tinha mensagem, assim, eu já, ai meu Deus, o que aconteceu, Ai, sabe? E aí era tudo em inglês. E aí eu tinha que traduzir essas mensagens. Então, Uma agonia. agonia, porque às vezes eu ficava tão nervosa que eu dizia, André, traduz Você esquecia aí. até o português, quem dirá inglês. Aí eu mandava pro André traduzir, porque eu ficava tão nervosa que eu não conseguia nem fazer as traduções. Ai, Jesus. Porque aí eu comecei curso de inglês, mas o inglês não era bom. E assim, no nervosismo eu não chegava nada, né? O emocional manda embora o português, o inglês, o espanhol. E aí o contato com ela eu não tinha, porque é proibido, né? Justamente por isso, porque eu não... Se eu tivesse, eu ia querer falar com ela todo dia. Você tá comendo? Você tá descansando? E não pode, né? Não pode. No final, quando se aproxima do final, já próximo do parto, a clínica me perguntou, você quer conhecer ela? Ah, tá. E aí eu fiquei meio assim, não sabia se queria. Aí a Camila falou assim, Eveline, eu acho que vale a pena, né? E a Camila também me apresentou uma moça que estava fazendo essa mesma clínica. Uhum. Então eu conversava muito com ela, inclusive ela tem 2 gêmeos, 2 meninos que estão de aniversário fazendo 1 aninho agora esse mês. Ai, que bênção. Então ela me ajudou muito também, porque ela estava vivendo o processo na minha frente, né? Então assim, ela Você meio que se espelhava. Isso, ela me ajudava muito, tanto é que ela foi para Tbilisi na minha frente, então ela me ajudou muito, com várias dicas. E ela disse para mim, eu conversei e foi muito bom. Então a gente fez uma reunião, né? Uma videochamada. Eu só chorei. Ah, eu imagino. Tá tudo bem com você. Eu não conseguia nem falar, eu só chorava. E o sentimento de gratidão, né? E aí ela tava tudo bem, eu vi a barriga, né? Ela falou que se mexiam muito, as nenéns e tal, tudo bem. Mas a gente tinha um pouco de receio, né? Desse contato, de achar assim, será que a pessoa depois vai ficar querendo contato com nós? Então tudo foi intermediado, tudo foi intermediado pela clínica. Mas logo depois dessa reunião, o nome dela é Satik, né? Ela me adicionou no Facebook. Só que eu não aceitei, eu fiquei com medo. Ah, eu ia ficar também. Aí eu não aceitei. Quando eu cheguei lá em Tbilisi, eu cheguei num domingo, dia 19 ou 20, por aí, no domingo. E aí as meninas nasceram na terça. O parto já estava programado, Não. cesárea? Eu Não? cheguei, porque assim, eu não sabia quando eu ia, né? Quantas semanas eu vou. E aí tem a filha de uma aluna minha, a Yasmin Salvador, ela é ginecologista, né? Ela tá fazendo essa especialidade. E aí todo ultrassom mandava para ela, né? Para saber se estava tudo bem, ela ia me ajudando. Aí eu falei, Yasmin, e aí quando que eu vou? Aí ela falou assim, olha, aqui no Brasil, se ela entrar em trabalho de parto com 34 semanas, eles não seguram. Mas lá eu não sei como que funciona. Mas eu iria com 34 semanas.
Aí você já ficou atenta a isso, né? Nossa, que importante, né? E aí, como precisa se programar com as passagens, a gente comprou as passagens para quando entrasse nas 34 semanas. Uhum. Só que quando a gente fez essa videochamada com ela estava super bem. Super bem, assim, muito bem. E aí até a dona da clínica falou, nossa, ela tá super bem, acho que ela vai conseguir aguentar até umas 38 e tal. Uhum. E aí o André disse, não, vamos botar essa passagem mais pra frente, o que nós vamos ficar fazendo lá? Eu não sei o quê, vamos trocar essa passagem. Aí eu falei, não, André, tu quer, troca. Eu não vou trocar. É que tem um sentimento ali, né? De mãe, né? Houve Não vou ali. trocar, vamos lá. Aí o André acabou não trocando. Aí a gente saiu daqui numa quinta-feira, só que a gente chegou lá no domingo. Menina, que Porque a longe. gente fez uma parada no meio do caminho, Ah, né? tá. Uhum. Mas mesmo assim é meio longe. E aí a gente chegou lá no domingo, elas nasceram na terça. Coração de mãe não engana, Eveline. Na terça, elas entravam na 34 semana, foi o dia que ela nasceu. Ela passou mal. Na verdade, de segunda para terça, de madrugada, eram umas 4 e pouco. Ela foi pro hospital e a clínica já me ligou. Ai, meu Deus, se você já tava lá, por lá já. Aí a clínica me ligou, falou assim que ela estava Vem. na maternidade e tal. Aí eu perguntei se eu precisava ir, ela disse, não, deixa ela chegar lá para ver o que vai acontecer. Aí eu peguei meu texto, comecei a rezar. Ai, meu Deus. Achando, meu Deus, vai nascer 8 horas da manhã. Aí quando o dia clareou, eu fui na farmácia, comprei um monte de coisa. E aí depois me mandaram mensagem que ela tinha estabilizado, né, que ela estava com contração, mas que provavelmente não ia ser naquele dia. Que ela ia ficar internada, mas não seria naquele dia. Isso foi numa terça-feira. Aí a gente acabou, como a gente ia chegar no domingo, muito cansado, a gente não tinha conhecido a cidade, nada disso. Aí terça-feira a gente resolveu dar uma volta na cidade. E Até pra esparecer, né, Eveline? Vamos ser sinceros, porque eu ficaria doida. Ou eu ia para aquela porta, ou eu ia para aquela recepção, embora eu ia ficar parada lá, porque não tem nada para fazer, né? Mas na é verdade, uma forma, né? eu não sabia nem maternidade, nada. Ela só me disse que estava indo para maternidade. Ah, é? Aí, quando nós estávamos fazendo algumas visitas lá, eu comecei a sentir uma cólica. Você? Uma cólica. E aí eu digo, gente, mas o que é isso? Uma cólica. Aí eu disse, André, eu não tô aguentando, tô com cólica. Eu não sabia se era cólica, se era dor de barriga, não sei se era Se era de nervoso. ansiedade, o que era? Eu disse, André, eu preciso ir pra casa. Urgente. Meu de Deus. Aí quando eu cheguei em casa foi minha menstruação que desceu, acho que uns 10 dias antes de descer. Entendeu? Era, sabe, assim, eram umas coisas assim tão... Que eu digo, gente, nunca atrasa, nunca antecipa. E aí, dessa vez, antecipou. Nossa, é o momento mesmo, né? O corpo, né? E aí, como nós estávamos meio longe de onde a gente estava hospedado, e aí a gente precisava chamar Uber e tal, quando a gente estava chamando o Uber, a mulher me ligou e disse assim, ela vai ter hoje, você vem urgente para a maternidade. Meu Deus. Aí eu, ai meu Deus, será que agora eu preciso tomar um banho? Aí cheguei em casa, tomei um banho correndo, fomos pra lá. Quando eu cheguei lá, a moça disse assim, vem aqui. Aí ela perguntou se eu queria assistir. Eu disse que não quero assistir o parto. Aí a minha sogra que estava junto, e o André... Ah, então foi você, sua apoio, né? Eu, o André e a minha sogra. Falou assim, vai assistir. Eu disse, não quero assistir. Aí ela me chamou, a moça, disse, vem aqui. Aí eu, na minha cabeça, eu ia assinar algum papel. Quando eu vi, eu tava lá dentro. Te levaram pra sala de parto assim mesmo. Eu só fui, sabe? Quando eu cheguei lá, eu entrei no quarto, tava ela lá, a mulher. Aí ela tava com 2 faixas, né, pra escutar os coraçãozinhos. E aí eu conheci ela ali. Não foi programado, mas enfim. Mas eu tava ali. Aí a gente conversava com tradução no celular, ela era russa, né? Ela nem era... Olha só! Ela não era da Geórgia, ela era russa. Então ela falava russo e escrevia russo. Meu Deus do céu. Falava muito pouco inglês também. Então eu perguntei se ela estava bem, estava tudo bem. Daí eu perguntei, vai ser hoje? Aí ela disse que sim. Ali uns 30 minutos começou. Meu Deus. Aí eu fiquei lá com ela, né? Passei a mão na barriga dela, fiquei lá com ela. E como é que foi a sensação da mão na barriga? Foi diferente? É estranho. Houve alguma conexão? Não? Eu te confesso que ali não teve conexão. É meio esquisito, sabe? Assim, não é assim... Não digo assim, não foi uma parte assim que me tocou muito, sabe?
Porque a sensação, assim, é estranha, porque é uma barriga ali, e ela não tinha uma barriga muito grande também, não uma barriga pequena. E ela estava assim, muito se contorcendo, então eu não queria incomodar ela, não queria deixar ela nervosa, porque eu Era estava tanta informação, na minha né? presença, né? Uhum. Sei que dali um pouco começou uma agitação naquela sala, e começou a chegar médico, já começou a erguer as pernas dela. E Aí aí, você tá, meu Deus, essas meninas vão nascer comigo bom, aqui agora. aí eu saí pra fora, assim, tinha uma poltrona bem na frente dessa porta. Eu até tirei uma foto dessa porta e revelei essa foto, porque era a minha visão, era aquela É. porta. E é muito estranho, porque a porta ficava o tempo todo aberta, entrava e saía gente. E aí começava assim, aí a médica, eu acho que ela dizia força, força, porque ela falava umas palavras que a gente não sabe, né, traduzir. Mas ela começava a falar, daí um pouco nasceu. Você escutou o chorinho? Escutei. Aí quando nasceu, eu entrei na sala, né? Eu entrei na sala e a gente sempre disse que quem nascesse primeiro é a Alice, né? Uhum. Então a Alice nasceu primeiro, nasceu super bem, super rápido, nasceu de cabecinha, chorou na hora e tal. Aí já leva ali pro bercinho e aí começa outra função para descer a outra, né? Meu Deus do céu! Aí a Duda demorou 10 minutos depois. Ah, foi? Aí esses 10 minutos, E o gente, coração? aí é outra oração. Oração, 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 e choro, e pedindo a Deus para que dê tudo certo. E aí logo depois ela nasceu, só que ela nasceu de bumbum, né? Ela nasceu, a gente chama aqui é pélvica, né? Aham. Ela estava sentada, né? Nas ultrassons ela estava sentadinha. E aí ela demorou para nascer mais, foi mais sofrido o parto, a gente percebia ali, né? Foi mais difícil um pouco o parto. Aí eu perguntei para pediatra se estava ok, aí ela fez assim, com a primeira ok, com a segunda. Ai, meu Deus. Aí logo levaram a Duda, né? Eles te entregaram ela, a Alice? Não, ela ficou no bercinho. Assim que nasceu foi pro Foi bercinho. pro bercinho aquecido, né? Uhum. O bercinho aquecido, porque lá era frio, né? Ah, Apesar da maternidade ser aquecida, era bem frio. Uhum. Então eu não tive esse contato assim de eu pegar. Ele foi pro bercinho. A Duda ficou no bercinho um pouquinho, tem uma fotinha das duas no bercinho, mas logo depois ela foi para um outro bercinho mais aquecido, com uma luz assim em cima dela, né? Porque ela não chorou assim de primeira, ela E demorou um gêmeos pouquinho mais. também tem que ter um cuidado a mais, E né? assim, era 34 semanas, né? Então, É... prematuros, Uhum. tudo isso. Apesar de elas serem nascidas pesadinhas, né? A Alice nasceu com 2,380 e a Duda 2,420. Quando tiraram a Alice, você já conseguiu ver o rosto dela? Como é que foi? Assim, eu só chorava, então eu digo assim, eu não... E eu tentei filmar. Só que quando eu entrei na sala para filmar, eu fiquei sem graça de filmar. Olha E baixei o celular, então eu filmava o chão, sabe? Porque Mas eu fiquei o sem momento, graça. você conseguiu ver, viu? Eu presenciei, né, o nascimento dela. Como é seu que pai. Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Você entrou sem saber que iria Sim. entrar, Não queria assistir. não queria assistir, acompanhou esse momento, E que era o assim, momento não me arrependo de jeito. Pois assim, é! Não, assim, uma coisa assim que ainda bem que eu vivi isso, porque Você viu tudo, tudo. desde o primeiro momento, o primeiro respiro de vida delas aqui fora, você acompanhou tudo. Tudo. E aí elas ficaram ali, eu fiquei ali com elas, aí depois levaram a Duda, a Alice ficou, aí eu fiquei, eu, a Alice e a mulher, né? E eu dizia, André, eu não vou sair daqui enquanto a minha filha estiver aqui, não. Eu Vou tô ficar aqui, eu vou sair daqui com minhas duas filhas. Aí aí ajeitaram ela lá, eu fui lá e conversei com elas, tal, tudo bem, tal, ela tava se recuperando, né? Não quis atrapalhar muito. Aí logo depois vieram buscar a Alice para levar para outra salinha, e que elas iam ficar ali, né? Porque tem todos os cuidados, né? Aí eu perguntei se o André podia ver, aí ele entrou, viu ela, tirou fotinho com ela, a gente foi embora. Ai, Elas meu ficaram. Deus. E assim, umas pessoas me perguntam, nossa, não tinha medo, assim, de ela Eu ia pegar? perguntar. Não tinha medo. Não. Eu tinha zero medo. Muita confiança na clínica também, né? E assim, eu sei que lá tá tudo amparado por lei, entendeu? Então É verdade. as pessoas, elas sabem o processo. A clínica está preparada, o hospital está preparado, os profissionais estão preparados, porque aquilo é muito comum. Então, assim, não era uma coisa assim diferente. Eles só fazem isso, né, lá, no caso. E eles sabem que é um contrato, né? Ela sabia que era um contrato, então ela respeita o contrato. Eu digo que aqui no Brasil não dá certo porque as pessoas querem sempre burlar, né? Querem fazer diferente. Não, Era lá um ponto é que eu ia, certo, é um ponto entendeu? que eu ia até falar. Aqui no Brasil as coisas acontecem de uma forma, mas quando tem um país onde é organizado, estruturado, baseado na lei, como você falou,
acalma o coração da gente, porque já é um momento, gente, assim, é um momento muito delicado, cheio de processos. Aí na hora que tem que dar tudo certo, você só precisa confiar. O único sentimento que a gente quer é confiar. Eu Mas preciso assim, eu confiar. tive essas dúvidas desde o início, mas a Camila sempre me dizia isso, Severine, confia, A dá importância certo. de ter alguém, Tipo né? assim, ela, Tipo a Camila, para poder te trazer suporte, convivência profissional. porque ela tentou essa vivência, ela assim, nunca deu nada errado disso. Nunca, tipo assim, a mulher nunca quis então entregar, ou não tem, é isso, né? A criança já sai etiquetada lá com o nome, com tudo certinho, entendeu? Não tem. Aí ela passava, você, onde vai levar minha filha agora? Aí elas ficaram lá e no outro dia a gente foi lá ver elas. E aí teve um dia que falou, não, acho que elas vão dar alta. Só que elas eram muito pequenininhas, elas não tinham força para mamar. Então elas perderam peso, né? Elas não estavam E conseguindo pelo motivo também de sugar. 34 semanas, né? Eu acho Isso, que. elas não tinham essa sucção, né, boa. Então elas começaram a perder muito peso e temperatura também. Então por esse motivo elas foram para a UTI. Ai, ai, ai. E daí na UTI elas não tinham oxigênio, elas não tinham nada, elas só tinham um bercinho aquecido no primeiro dia. E a doutora disse, elas precisam aprender a mamar, elas precisam sair daqui se alimentando, né? Porque senão você vai ter problema em casa. Ela dizia E isso. provavelmente só liberaria pós isso também, né? E assim, sabiam que eu não estava amamentando. Então era fórmula, né? Era leite, era mamadeira, desde o início. Eles sabiam, mas então tinha uma possibilidade de você amamentar. Não, se eu quisesse, mas nunca foi. Se você quisesse, mas nunca foi seu sonho. Não. Porque eu sei que tem um hormônio que Tem. toma pro leite descer, mas Existe, nunca foi o seu. Não, eu disse assim, pra mim, tanto é que assim, eu sempre fui muito aberta até à adoção, né? Então, assim, pra mim, eu acho lindo, maravilhoso, é uma conexão com a criança maravilhosa, a amamentação. Mas eu já tinha tanta coisa pra me pensar, que se eu estimulasse a leite e não viesse, eu no outro país, eu ia ter mais um problema pra mim, entendeu? Não, Porque uma e frustração. o leite é 100% emocional. Tem que estar tranquila, tem aquele negócio de descer, aquele processo. Não, tá certo. Então, Acho que foi uma assim, decisão bem. não era uma coisa, realmente não era um sonho meu, uma realização que eu fosse amamentar. Então eu pensava assim, eu não vou criar mais um problema. Nossa, Porque se não der certo, se qualquer coisa começar a criança não conseguir sugar, não ter leite suficiente e eu lá no outro país, o que que eu vou fazer? Né? Nossa, porque eu não tinha apoio de isso uma foi mãe, assim. não tinha minha mãe, não estava na minha casa, né? Então, assim, tá tudo certo, uma fórmula, sabe? Pra mim, assim, o importante é elas estarem com saúde. certeza, com certeza. Então, elas ficaram 10 dias, né, no hospital, porque daí elas precisavam ganhar o peso que perderam e ganhar um pouquinho mais para poder dar alta, tá mamando super bem. Então, elas ficaram esses dias mais em observação ali. Não achei ruim, porque lá no hospital eles me ensinaram a dar banho, sabe? Eu tive esse... Eles deixavam a gente ajudar, né? Pegar, dar mamar, tudo isso. O André e você, uma realização, né? Eu ia 2, 3 vezes por dia, né? Nos horários de visita, até ficava mais no horário de visita. É mesmo. Então, assim, eles sempre foram muito tranquilos, sabe? Muito tranquilos mesmo, assim, as médicas. A médica, quando soube, ela achou que nós éramos portugueses. Quando ela soube que nós éramos do Brasil, menina, ela queria ver fotos da Amazônia. Ela ficou super feliz quando ela viu que a gente era do Brasil, né? Olha só. E então, assim, eles são tão tranquilos, sabe, quanto a isso, né? Nunca tive muito problema, né? A alta também foi super tranquila, depois a documentação das meninas saiu super rápido também. Porque pós isso, teve o parto, ok. Pós isso tem um outro processo, porque você precisa trazer essas meninas para o Brasil. Isso mesmo. Aí tem a documentação, né? Que a clínica se responsabiliza por tudo, né? Mas a gente precisava ir a um lugar lá que é tipo um centro muito grande, tipo um cartório gigante, sabe? Sim. Onde faz tudo, sabe? A gente foi algumas vezes lá porque tinha que assinar, né? Registrar elas, o nosso nome, tudo isso. Depois a gente precisa dar entrada no passaporte para poder trazer. Não, Severino, você ficou há quanto tempo? Com elas, depois que elas nasceram, 22 dias a gente voltou para o Brasil. Teve que ficar um período lá, né? Graças a Deus que fora o sistema funciona rápido, né, Vieline? Porque aqui no Brasil tem toda uma burocracia, né? Assim, o nosso processo ele foi super rápido. Porque eu já vi processos que demoraram mais. Mesmo estando lá. Mesmo estando lá, e mesmo sendo ágil. Tipo, essa minha amiga, que é de Santa Catarina, que teve na mesma clínica, ela pegou, os neném delas nasceram em julho. Julho lá também é férias.
e atrasou por conta das férias, entendeu? Porque tinha muita gente Entra em de recesso. férias, né? O documento ele tem que ser traduzido para o inglês. Essa tradução não é qualquer pessoa que faz. Ai, meu Aí tem todo Deus. esse processo, assim, entendeu? Então a Uhum. minha foi super rápida. Mas a dela demorou mais de 30 dias, se ela ficou lá. Deus é bom demais, Eveline. Então, Nossa. E, e aí a nossa foi super rápido quando o passaporte saiu meio-dia. Naquela mesma noite eu embarquei. Porque Não vamos esperar mais nada. e teve até, digo assim, que eu olho hoje, eu digo, gente, é só Deus, e eu vejo muito a mão de Deus, demais, assim, muito. Porque uma noite antes de sair o passaporte, eu não me lembro se foi a Duda, se foi a Alice, ela meio que se engasgou. Eu acho que eu acho que eu exagerava nas roupas das meninas. Eu botava muita roupa. Mesmo? Que daí eu fui dar mamar, eu acho que ela tava com muita roupa assim, ela meio que se afogou. E É meu aí, maior medo, sabia? E aí eu virei essa menina de barriga pra baixo, comecei a bater nas costas dela. Ai, meu E aí me deu um coração. pânico tão grande, tão grande. Foi seu primeiro susto da maternidade, eu disse, André, literalmente, na prática. André, se acontecer alguma coisa com essas meninas, nós aqui, até nós chegarmos na maternidade, até a gente conseguir se comunicar, Ai, não. eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Eu Aí preciso me do deu meu suporte, eu preciso do meu português. eu preciso chegar com alguém que eu fale sem precisar do celular, sem precisar de uma tradução, que eu consiga me comunicar. E aí eu entrei meio que assim, em desespero, sabe? Pedi pra Deus, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro Brasil. E no outro dia saiu o passaporte, meio-dia. Nossa, que bênção. E A aí, mão de Deus cuidando o tempo todo, né, eu Eveline? contratei uma empresa para fazer nosso translado. E aí o André falou com um cara e disse, olha, a gente quer embarcar hoje. Era uma quinta-feira. E aí eu sabia que quinta-feira existia o voo direto de Portugal para Belém, né? Lisboa, Belém. E eu disse, Mas é recente isso, né, Eveline? eu não Portugal, sei. Belém? Não sei, mas sei que Eles estão com uma... tem esse voo. E eu falei pro cara, eu vou embarcar nesse voo. Tu dá um jeito aí. É nesse, é agora. Nesse. Do meio-dia até 7 horas da noite, esse homem Pulou? emitiu essas passagens. Você não sabe como. Não sei como. Mas afinal de contas a gente sabe que foi Deus que foi conduzindo tudo, né? E aí eu tava embarcando naquela noite. Meu Deus do céu, que aventura! Que aventura. loucura. No briefing eu li que você falou que o retorno foi o seu maior desafio, né? Então foi esse processo. Foi esse processo. Que daí, tipo assim, eu não sabia que ia dar tudo certo, mas eu disse, vai dar certo. Então, assim, do meio-dia às 8 eu organizei tudo. Arrumei Mala todas de as malas. menina, todas as roupas que você levou. Tanto é que quando eu cheguei no Brasil, eu demorei uma semana para desfazer as malas. Até hoje não sei como que eu fiz essas malas tão rápido. Não sei como. A mãe, minha filha, Eu mãe. sei que era mala, era menina, era carrinho, era... Até carrinho? Porque eu comprei os carrinhos delas lá, né? É mais fácil, porque se você ficou lá esse período, né, nada mais elas justo. no carrinho, aí eu trouxe os carrinhos também. Então era assim, e aí como se você colocar hoje para pesquisar uma passagem do Brasil para a Geórgia, toda passagem vai sair de São Paulo. Certo. Toda. O André não queria ir por São Paulo. Por quê? Porque de São Paulo para Belém é outra viagem. Ele queria sair de Belém. Tá? Aí foi outra coisa que... Aí quando a gente contratou essa empresa, o André disse, eu quero sair de Belém. Aí ele falou assim, André, eu não te aconselho, porque você vai ter que passar por muitos países. Na ida não tem problema, mas na volta você vai estar com 2 bebês, não sei o quê, não sei o quê. Não te aconselho. Aí o André disse, mas eu quero. Aí... Porque de São Paulo tem voo mais direto, não direto à Geórgia, mas tem a Doha, de Doha para lá. Então é um voo, assim, 16 horas direto. Aqui a gente teve que fazer escalas, né? Então a gente saiu de Tbilisi, foi para a Alemanha, da Alemanha a gente foi para Portugal, de Portugal para o Brasil. E não com escala, onde a gente tinha que descer, sabe, do aeroporto, ali em Portugal a gente desceu, pegou as malas. Com 2 crianças... 2 bebezinhos. 2 bebês. Aí assim, eu digo que eu sabia que ia ter esse processo, eu queria muito chegar, mas ao mesmo tempo eu estava muito tensa, né? Porque elas tinham que mamar, e tinha fralda. Já criou uma rotina lá, porque vocês ficaram muito tempo lá, né? E aí eu ficava com medo, assim, porque, 2 bebês, aquele monte de gente, né? E aí, ai meu Deus do céu. E aí, passando por fiscalização, né? Por
por fronteira, né? Ali, dentro ali disso. na Alemanha, eles, tipo assim, a gente ficou só nós lá, porque eles não estavam entendendo por que que nós estávamos viajando com dois bebês tão pequenos. Ai, meu Deus. Só uma observação aqui que eu fiquei curiosa agora. E como é que ficou seu coração trazendo elas, bem recém-nascidas, de um país passando por tanto aeroporto, sabendo da questão de imunidade, esse cuidado? Porque eu saí daqui com a Isabela para Uberlândia, eu falei, meu Deus do céu, esse tanto de aeroporto. Já comecei a atacar vitamina C, tudo que eu podia de vitamina para fortalecer o sistema imunológico dela, eu fiz. E como é que ficou seu coração e seu pensamento? Meu Deus, é tanto aeroporto, vou rodar com essas meninas tão pequenininhas. Eu digo que eu não tinha escolha, né? Nem parei para pensar, eu pensar não tinha muito que nisso. pensar nisso, eu tinha que pensar na melhor forma de trazer o conforto para elas, Você né? só tinha que chegar. Só tinha que chegar. Uhum. Daqui eu resolvia, depois se tivesse alguma coisa, né? Mas lá eu... Lá elas chegaram a tomar alguma vacina? Porque aqui tem aquelas primeiras, a pezinho. vacina, quando nasce, né? Que é a hepatite e a BCG. Isso elas tomam fizeram lá. Tá. que é as primeiras que fazem ainda na maternidade. Então, assim, a minha vontade de chegar no Brasil era tão grande que eu não pensava nisso, sabe? Eu só pensava que eu tinha que chegar. Eu focava no destino final. Né? Eu não quero saber, eu não quero saber saber. de nada. Eu só quero chegar no Muito Brasil. álcool gel nas mãos, e máscara e vamos embora. É assim que tem que ser. Tanto é que eu digo que o André tem um registro da nossa viagem. Eu não tive um registro. Não deu tempo de fazer, uai. Porque, assim, eu era tão ansiosa que eu não conseguia, sabe, parar. Vamos tirar uma foto aqui, Não, sabe? não é nem questão só de ansiedade, é questão de cuidado. Quer saber se tá tudo bem, se a menina tá quentinha, porque Porque é frio, é né? frio pra caramba. Então sua preocupação era só as meninas estarem bem. E assim, todo lugar, quando a gente vai para fora do Brasil, tem aquelas fiscalização e fronteira e tal. E aí as pessoas, eu digo que o brasileiro, ele é muito receptivo, ele é muito bondoso, porque o pessoal de fora só Frio, cruzava, dava uma risadinha assim, bonitinho, mas não dava lugar, não prioridade. A gente entrava na fila com todo mundo. Oh, meu Deus, com dois bebezinhos. Eu digo assim, nossa, mulher, como é que pode, assim, ninguém dá a vez. Não dá. E aí lá na Alemanha, né, a gente demorou, porque ela não estava entendendo, a gente não estava conseguindo, a gente deu as documentações, né, o que precisava, passaporte, mas aí até que o André conseguiu entender o que ela estava questionando, e aí ele mostrou o documento onde diz que elas tinham nascido de barriga de aluguel. Aí a moça, tá, por isso que elas são muito bebezinhas, sabe? Ela conseguiu entender. Se ela tivesse entendido desde o início, a gente já tinha passado por esse processo, né? Porque a gente entrega os documentos que exigem, né? Mas não entregou um documento onde falava como que elas tinham nascido. É porque vocês são os pais, né? Não tinha muito o que provar, né? Isso, lá tá escrito, pai, mãe, tem o passaporte, tudo certinho, né? Por mais que foi lá o país, né? Tudo certinho, toda a documentação certa, ela ainda estava questionando. Aí passou nisso, aí ali em Portugal também teve outro estresse, quase perdemos o voo. Então, assim, quando eu sentei no avião, que eu sabia que o meu destino era Belém, eu só sabia chorar. Era de alívio, era de estresse. Eu sabia que agora eu ia descer em casa, né? Ai, que bênção. Então, assim, a viagem não foi fácil. Mas nada foi fácil, digo, nada foi não, fácil. Eveline, desde o início não foi. Aí quando você chegou aqui em Belém, vocês vieram para casa, né? Porque você falou que só foi para sua cidade depois. Depois, a gente chegou no dia 15, foi no feriado, né? Na véspera de feriado, dia 14 de novembro, de noite, aí a gente acabou dormindo. A gente dormiu ali em Belém, né? E aí no outro dia a gente veio embora. De carro de Belém pra cá, depois de já ter passado 1000 aeroportos, foi super tranquilo, né? Aí eu tenho foto. Aí eu fiz registro. Aí meu coração acalmou, eu consegui registrar. E como é que foi a sensação de chegar em casa com elas? Porque você saiu e foi buscar suas filhas. Vou parir e volto, né? Naturalmente. Como é que foi? Essa chegada, ela é... Porque muda tudo na casa. Muda. No meu caso, né, que eu chego com um por vez, é um ser diferente na casa. Então, quando chega, enche a casa de um jeito, a casa ela fica tão abençoada, tão encantadora. É muito difícil de conseguir explicar como é que é a chegada com um filho novo em casa. Mas você já vinha de uma viagem muito longa,
com todo o seu aparato ali, como é que foi chegar em casa? Foi um misto desse sentimento de, meu Deus, as minhas filhas, esse encantamento e realização, ou foi, meu Deus, eu cheguei? Eu acho que foi mais um alívio, graças a Deus. Cheguei. Agora pode acontecer qualquer coisa, eu tô em casa. Porque assim, a gente viveu praticamente 30 dias, porque a gente chegou um pouco antes, né? Desde quando a gente saiu do Brasil até a gente voltar pro Brasil, com muita dificuldade de comunicação. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu só sabia, assim, agradecer, dizer assim, graças a Deus, eu consigo me comunicar. Tô no conforto da minha língua, tô no conforto do meu povo. Tipo assim, pode acontecer o que acontecer agora, se eu chegar ali no hospital, eu vou saber dizer o que a minha filha tem, não vou precisar demonstrar, fazer qualquer coisa, sabe? Então, assim, era mais um sentimento de alívio, até cair a ficha da rotina, de tudo, do que, assim, esse encantamento. Depois eu tive. Mas quando eu cheguei, realmente era assim, graças a Deus. Elas estão em casa. Graças a Deus elas estão bem. Graças a Deus tá tudo certo, tudo deu certo. Já passou? Não perdi nenhuma mala, não ficou nada pra trás, sabe? Essas Que coisas bênção. assim. Deu tudo certo, sabe? Apesar da correria, deu tudo certo, sabe? Sabe? Não teve nada assim, né? Não ficou nada pra trás. Ai, que bênção. Nossa, Deus. E assim, né? Não teve burocracia, assim, nada. Assim, não ficou barrado. Tipo assim, deu tudo certo. Assim, tudo que eu planejei, eu tinha concluído ali naquele momento que eu cheguei em casa, entendeu? Tipo assim, eu venci. Eu venci isso, eu venci. Isso, que mais ou menos isso, assim, era tipo assim, pronto. Agora eu vou viver a maternidade. Exato. Agora eu tô na minha casa, agora eu tô no meu conforto, agora eu vou viver, né? Você vai usufruir, na verdade, né? Porque todo esse processo longe, é tudo que você tá falando. Então não teve nem tempo de curtir. Isso, tipo assim, era tudo. Era muita coisa, né? Muita coisa. Então, ali foi mais esse sentimento de alívio, de gratidão, de estar. Ali foi o início, sabe? De tudo. Tipo assim, meu Deus. Eu sou uma pessoa de muita rotina, assim, muito organizada. Então, quando eu saí, eu deixei tudo pronto. O quarto já estava pronto, tudo estava esperando elas. Então, não tinha nada. Eu dizer que eu gravei um vídeo antes de eu viajar, só que eu só soltei esse vídeo depois que eu voltei pro Brasil. Então, assim, eu estava tudo muito programado. E naquele momento eu vi que tudo que eu tinha programado estava... E vale a pena, né? Então, vale a pena. Nossa. A organização vale a pena. Ainda mais com filho, 2 ainda. Vale a pena demais. E você ficou um período em casa com elas? Ou você já foi recebendo visita? Como é que foi? Aí eu fui no pediatra aqui no Brasil, né? E aí o doutor me disse, não, visita só 3 meses. Eu, doutor, como elas já passaram por 5 aeroportos, doutor, meu filho. Doutor, elas atravessaram o mundo, como o senhor me pede isso? Ai, mas evita. Mas eu te confesso que eu sempre fui muito tranquila, sabe? Eu não tive essa coisa assim, quer vir me ver? Vem, mas eu não pegava, né? Tem todos os cuidados, mas receber visita você recebeu. Não tive essa privação de, não pode vir, tô sem receber visita. As pessoas falavam, só vou depois de tal mês. Aí eu digo, tudo bem, né? Quer vir, bem. Mas não tive essa coisa, não tô recebendo visita. Eu nunca tive, sempre recebi quem queria ver elas. Porque eu sabia também que todo mundo queria ver elas. Tava muita gente nessa torcida. Isso, Muita gente nessa torcida, né? Muita gente que sonhou com você, que assim, orou com você, na verdade, também, né? E mesmo quando eu fui viajar, poucas pessoas sabiam de tudo que ia acontecer, entendeu? Não era todo mundo que sabia, não. Nossa, realmente, as pessoas... Eu só abri quando eu cheguei no Brasil. Eu até fiz um Instagram para elas lá na Geórgia, porque as pessoas queriam acompanhar, eu não queria postar no meu particular, eu fiz um para elas, né? Onde eu contei tudo, com várias coisas que aconteciam. Tudo meu dia a dia eu contava lá, né? Tudo que estava acontecendo. Porque a família queria saber, então eu não precisava contar várias vezes, né? Tipo aquele grupão da família, só que na rede social com os amigos, todo mundo junto. Aí eu fiz um Instagram para elas, ainda uso esse Instagram para elas, mas assim, eu não tive... Assim, foi tudo muito perfeito, assim, eu não tenho, sabe? Não tem, tipo assim, hoje eu olho para trás e vejo que todo o processo foi uma preparação para o que eu vivo hoje, né? Exato. Eu cheguei dia 15 e, coincidentemente, um amigo meu tinha passado por uma cirurgia e me mandou uma mensagem, Eveline, eu preciso de fisioterapia, eu não abro mão de ser com você. Ai, meu Deus. Isso você já tinha chegado, tava com 2 meninas pequenas. Ô, meu pai. Ai, meu anjo, Jesus do céu, e agora? Como é que eu nego um amigo? Aí, dia 1º de dezembro, eu comecei a atender.
Aí dali um pouco surgiu outra pessoa que tinha feito cirurgia, dali um pouco um amigo nosso sofreu um acidente, e quando eu vi, eu tava começando a atender. Olha só. Assim, na época eu não achava ruim, porque eu atendia assim 1 horário, 2 horários, entendeu? Só que disso foi começando a aumentar. Eu já tive algumas crises de choro, de dizer assim, meu Deus, a minha prioridade é elas, mas eu não estou priorizando elas. Mas ao mesmo tempo o trabalho me espairece. O quanto o trabalho realiza, né? Ai, Evelyn, mas isso aí é da Então, gente assim, mesmo. é mais ou menos uma luta diária comigo mesmo, sabe? Ai, meu Deus, estou deixando muito incomodar. Não, mas eu gosto de trabalhar. Não, mas sabe? É Não, mais ou a minha menos mais isso. velha tem 17. Eu vivo isso até hoje. Até hoje. Até hoje. Ah, mas eu podia ter ficado mais com elas. Eu vou passar o dia trabalhando. Não, mas à noite eu tô. Agora, quer ver um dia que me pegou? Até uns 2 meses mais ou menos. Eu não conseguia chegar a tempo de colocá-las para dormir. Ah, foi terrível para mim. Ou seja, é uma culpa que ela não sai, não, da gente. Mas o que eu sempre falo isso, sempre que eu tenho a possibilidade de troca. Eu sou muito feliz trabalhando. Eu sou muito realizada exercendo aquilo que eu escolhi. Eu sou abençoada, eu amo o que eu faço. A maternidade sempre vai ser minha prioridade. Eu nunca vou trabalhar com um filho meu doente, por exemplo. Não, isso não vai acontecer. Até uma filha minha que está precisando de mim, então ela é a minha prioridade. Mas eu acho que a gente vai viver nessa busca de equilíbrio entre eu vou maternar e empreender. Porque se eu só maternar, eu vou anular uma parte que é muito importante para mim. Então eu não vou estar feliz. As minhas filhas precisam me ver 100% feliz. Elas precisam me ver realizadas. Até para que isso sirva para elas também. Mas elas precisam de uma mãe feliz no dia a dia, né? Então assim, é uma culpa que ela não vai deixar a gente. Acho que nunca. Eu digo assim, eu gosto tanto de trabalhar, que nem você falou, eu escolhi isso, me realiza. Por que eu tenho essa culpa? Só que eu acho que é exatamente isso, nunca vai acabar. Não vai. Se não fosse o trabalho, seria outra coisa que eu teria culpa, entendeu? Sempre Com vai ter certeza. essa coisa, porque a prioridade é ela, sempre vai ser, sempre vai ser ela. Ai, eu Só vou que para uma academia e vou deixar minha filha. isso, exato. A gente só vai substituir, na verdade. É o que eu penso. Então, assim, ali na clínica, eu tenho amigas que eu levei para dentro de casa, né? Então, Nossa, que assim, legal. eu já atendi chorando, Ai, meu entendeu? Deus. Aí eu atendia chorando, aí escorria lágrimas. E eu dizia, amiga, não se preocupe, daqui um pouco passa. Não é sobre você. Foi na introdução alimentar ali, eu tive um pouco de dificuldade, então eu chorava. Mas tá tudo certo, e assim, e o fato dela estar ali, conversando, e eu não estar naquele ambiente de casa, me ajuda, porque depois no outro dia eu tava bem, entendeu? Você estava 100% para elas. Isso, mas é difícil, não é fácil, mas eu acho que viver só uma coisa também Não nos tem, completa, né? Para quem. não. Pra quem Eu sempre falo, eu realmente- acho maravilhoso, magnífico a mãe que escolhe ficar em casa. São escolhas, né? Isso. Como tudo na vida é escolha. A mulher que escolhe ficar em casa, ela é incrível. E eu admiro muito, porque o trabalho da mãe, ela não acaba, ele não tem fim. Você dorme pensando o que você vai fazer no outro dia pelo filho. É o café da manhã, é a lancheira, é o médico, é a consulta, é a vacina. Então, não acaba. Não acaba. E eu acho isso lindo, a mulher consegue se dedicar 100%. É algo que eu conseguiria? Não. Exato. Como eu tô falando, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, isso me faz bem. E voltar no final do dia, 100% para as minhas filhas, é tudo que eu preciso. Porque é como você está falando, eu vou no Pilates e aquilo recarrega a minha energia. Eu chego 6 horas da tarde, eu não quero mais nada. Eu só quero as minhas filhas. Eu almoço com elas, eu não abro mão dessa rotina. Mas a gente precisa estar completa. Né? Estar completa para que a gente consiga se doar mais. Sim. Né? Eu acho que anular uma parte da gente que é tão importante, ela não reflete bem na maternidade. Né? E Muito assim, pelo contrário. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu fiquei em casa, eu arrumei alguma coisa para fazer. Tipo assim, eu fiquei em casa, no início, mais em casa, eu fiz um monte de curso. E eu percebi que realmente eu ficar em casa, eu não estava só com elas, porque eu estava ainda fazendo curso, porque eu estava me aperfeiçoando. Então, que nem você falou, eu não conseguiria ficar só em casa. Porque o trabalho é uma escolha que eu fiz, não é um sacrifício, entendeu? Aquilo não é pesado para mim, é leve. Então, por isso que eu fiz o curso, justamente para mim não... Porque na época eu dizia, eu não vou trabalhar. E o meu inconsciente fez eu comprar esses cursos para mim não... E esse período te ajudou você fez curso e ainda melhorou, né? O seu...
Então eu do digo, seu trabalho. não tem, eu não consigo dividir, sabe? Ser só, hoje eu não consigo ser só uma, só em casa com elas ou só na clínica. Para mim, a minha vida, hoje a minha rotina é os dois, Que né? delícia, isso Alguns é horários maravilhoso. eu não estou mais atendendo e não tenho condições de voltar. É porque a sua prioridade são as Mas meninas. os horários, tipo, que elas dormem, que elas estão mais de boa, eu consigo atender. Então, é esses horários. Conciliar bem. E aí, por incrível que pareça, que eu não imaginei, as pessoas se adaptaram ao meu horário, entendeu? Que legal, Então, olha, eu tô nesse Eveline. horário, aí a pessoa não é nesse horário que eu vou. Então, tá Que tudo bacana. certo. É quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que as peças elas vão se encaixando. Sim. As pessoas que Deus vai mandando pra gente, o cliente que Deus vai mandando pra gente, vai dando tudo muito certo, né? De acordo com a nossa necessidade pessoal. Eu acho que tem um dia ou outro que passa um pouco do horário, não consegue chegar a tempo, é como eu tô te falando, pra mim foi horrível, eu não consegui colocar as meninas pra dormir, mas são dias esporádicos. Não é todo dia que isso acontece, né? A prioridade vai ser sempre a maternidade. Uhum. Né? Que bacana. E as meninas? Eu já vi que uma mais é a cara do André, a outra é mais sua cara. Como é que é a questão de temperamento ali no dia a dia? Elas são muito diferentes. É mesmo? Muito diferentes. Puxaram mais pra você? Puxaram mais pro André? Elas são, eu digo que elas são o oposto uma da outra, né? Assim, É eu digo, mesmo. eu sempre soube, né? Filho não é tudo igual. Eu digo, Não, a Giovana e a Isabela é 880, não tem e nada a gente ver. quer comparar, né? Uma dorme, outra não dorme, uma mama, outra não mama, mas elas são pessoas diferentes, né? São indivíduos diferentes. E inclusive, quando elas nasceram, a clínica me perguntou se eu queria fazer o teste de DNA. Ah, tá. E eu fiquei com medo desse teste atrasar a minha vinda para o Brasil. E eu falei que não queria, não precisava fazer. Você ficou com o coração em paz? Sim, Então eu pronto. não tinha problema nenhum. Tipo assim, elas, minha São filha, minhas. eu vou levar para casa esses bebês. Uhum. Então, assim, eu disse, André, se eu atrasar nossa ida para o Brasil, porque eu só queria chegar no Brasil, né? Então, tudo que eu fizesse para antecipar essa vinda, eu ia fazer. Uhum. Não quero fazer isso aí, André. Por mim, não precisa, então não precisa. E aí eu digo para André, nossa, André, Deus é tão bom, porque saiu. Não tem que dizer que elas não são nossas Uma é a filhas. cara de um, a outra é a cara de outro. tanto E o é- André já faz questão de falar isso, né? O fala. Bruno, nossa, que legal. Ele, essa parece comigo, essa parece com a Eveline. Apesar de eu achar que a Duda não parece comigo, todo mundo acha. Eu acho ela muito parecida com os meus sobrinhos, né? Mas comigo em si eu não acho. É mesmo. Não, Quando eu vi, elas estavam bem pequenininhas e eu não me recordo. Mas a Alice é a cara do pai. Assim, as Olha. fotos é a cara. Ela é a cara da família do pai, sabe? Assim, eu olho pra Alice e parece que eu tô enxergando os irmãos do André. E ele ali, sabe? baba colorido, né, Eveline? E aí já perguntaram pra mim. Nossa, como Deus é bom, né? Fez elas a cara do pai e a cara da mãe. Olha só. Aí eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer. Aí eu falei, não é porque elas são minhas filhas de verdade. Elas têm a minha genética e a genética do André. E toda vez você precisa explicar isso? Porque elas são suas filhas. O material genético é seu e do André. Então elas são suas filhas. Eu até explico, assim, mas eu não sei se a pessoa entende, se ela não entende. Se você mais ajuda do que confunde. Exatamente. Mas, assim, eu levo muito de boa, sabe? Muita gente pergunta assim, nossa, eu não tive grávida. Nossa, você voltou muito rápido. Não acredito, voltou rápido. Falam, nossa, Mas é nem porque, parece que você em tava contrapartida, eu entendo, porque como você está falando, você guardou muito, Sim. né? Então, as pessoas meio que podem não ter a dimensão da grandeza do que foi todo esse processo, né? Exatamente. E aí, nossa, você voltou muito rápido, você tá, nem parece que teve filho. É meu Aí sonho, eu viu, até Deus? É meu eu sonho. até falo, não é porque elas não nasceram de mim, sabe? Eu até falo, assim. Daí eu não sei se a pessoa acha que a gente adotou, tudo isso, sabe? Mas ter que explicar vai dar um trabalho, Eveline. É isso que eu penso. Ai, pra mim não. não vai fazer diferença, sabe? Pra elas também não. Aí eu digo, olha, eu contei minha história todinha. Você tem Instagram? Você quer olhar minha história? Senta e olha lá, porque demora uns 20 minutos esse É vídeo. mágico, é encantador, Então é lá lindo. você vai saber lá e de vê. tudo. Vai lá e vai saber. Porque se eu contar pra senhora, a senhora vai se cansar, né? Porque é muita coisa. E corre o risco de não entender, tá? Corre isso. E corre o risco de não entender. Então, assim, eu levo muito de boa, muito de Que boa coisa mesmo. boa, né, Eveline? Lá, a clínica, ela dá um livro, né, pra gente, quando o bebê nasce. Um livro onde conta como que é esse processo. Bem bacana, sabe? Olha só. Então, eu digo Que assim... organização, né, Eveline? Então, elas têm esse meu caderno, tem esse livro, né? Tem esse Instagram A delas. história tem de vida tudo. delas, que incrível E as isso. pessoas me perguntam se eu vou contar.
né, para elas. Tipo assim, eu não vou contar, elas já sabem, é a história delas, eu não Elas tenho são porque parte disso, né? isso, né? Foi o jeito que elas vieram ao mundo, elas foram muito desejadas, a mãe dela atravessou o mundo para buscar ela, por que que elas não têm que saber? Então, assim, eu tenho certeza, as pessoas me dizem, nossa, né, como pode, eu não gerei, eu não amamentei, mas elas são um carrapatinho, né, elas sabem, como que elas, eu fico pensando, Deus, como é que elas sabem que eu sou a mãe delas? Porque nosso vínculo foi, assim, depois que elas nasceram, né, é o dia a dia, e mesmo eu não estando o dia inteiro em casa, assim, eu chego em casa, parece que, sabe, elas abrem aquele sorriso, a Eduarda é muito carrapatinha, ela vive só Beleza. pendurada. E a babá que diz, nossa, ela tava de boa, ela enxergou, ela começou a chorar. Mas os filhos da gente fazem isso. É fatal, é fatal. Nossa, ela tava brincando. Eu recebi um vídeo da Isabela tomando café na tranquilidade. Quando eu tô em Sim, casa, é um caos. é, Ela quer jogar, ela quer correr, ela quer pular. Aí recebi um vídeo ela comendo super bem. é, Mas eu acho que eles exatamente. sentem essa segurança. Uhum. Pô, eu vou fazer, minha mãe tá aqui, não. É minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser. Não sei, mas sei que todo mundo, a babá fala, meu Deus, por que que ela tá chorando? Eu digo, não sei, porque acho que ela quer colo, porque ela quer ficar grudada. Porque você é a mãe dela. Eu acho que é só isso, que eu sou a mãe, né? Ai, Mas que coisa assim, acho que a linda. construção do nosso vínculo foi dia a dia mesmo, né? E vai continuar sendo. E a gente que tem muita fé, o Eveline, a gente vive aqui, né? Mas antes da gente viver aqui, Deus já tinha escrito essa história há muito Sim. tempo. Então, eu tenho certeza. Como é que elas sabem disso? É porque Deus já tinha determinado assim, né? E a vivência, ela só veio para poder selar isso, É. né? De alguma forma. Então, assim, a sua história é algo encantador. Eu não sabia eu sabia superficialmente, como eu te falei. Eu não sabia de todo esse processo, né? De toda a entrega que você teve, porque teve uma entrega surreal e só uma mãe disposta, né? Assim, uma mãe que se entrega de forma muito inteira é capaz de suportar todo esse processo. Então, assim, você é uma mãe 150% por tudo que você passou, né? E as meninas precisam saber disso, né? Elas precisam saber o quanto você foi forte, né? Elas precisam saber que para elas chegarem até o Brasil, nós tivemos aí 9 anos de história, 9 anos, e eu tenho certeza que elas vão ser assim muito gratas por tudo que você passou, com certeza. E que história linda. Eu sabia, né, assim, por cima, mas com toda essa profundidade, não tem como a gente não engrandecer tudo que você fez, né? Eu acredito que depois que uma mãe decide ser mãe, que foi o que a gente falou, nada impede. Não tem nada que impede, né? E eu acho que Deus colocou isso no seu coração de uma forma muito intensa há muito tempo. E você só tinha que buscar, só tinha que ir atrás. Embora com todas as dificuldades, com todo o desconforto, né? Você não abriu mão disso porque sabia que Deus tinha um propósito. E filhos são propósito, né? Deus entrega pra gente, mas eles vêm de Deus, né? Então, assim, pra nós. Eu Então, dizia para o André, desistir não é uma opção para mim, sabe? Desistir não é um caminho. porque não é só força, né, Evelyn? É Não, fé. é É a fé, certeza de que Deus cumpre a promessa dele, é né? resiliência, é tá lá no fundo do poço, olhar para cima e enxergar uma luz e focar naquela luz e dizer, é para lá que eu vou, né? Porque, assim, até chegaram a me falar uma vez que eu era, que tipo assim, isso estava sendo assim, eu estava muito focada nisso, eu não conseguia olhar outra coisa, entendeu? E às vezes eu acho que realmente eu era assim muito bitolada naquilo, sabe? Assim, que eu não conseguia me abrir. E a partir do momento que eu comecei a abrir meu leque, a ver outras possibilidades, a aceitar que eu não ia conseguir gestar, entendeu? Que tá tudo bem, não tem problema, entendeu? Que tem outros caminhos, né? Elas não iam deixar de ser menos filha Não, por conta disso. então, assim, isso também foi uma transição, né? Aceitar esse processo, né? Tá tudo certo, não ter problema com isso. Também fez parte desse processo. Então, né? Não foi, nem se foi 9 anos, foi 9 anos de construção Construção. para hoje eu poder falar dessa história, emocionar em algumas Mas de situações, mas assim, alegria. não, sabe, ter o coração muito tranquilo, sabe? Que eu tenho certeza que a minha história inspira, tanto é que eu recebo mensagem de pessoas que eu nunca nem vi na vida, Olha sabe? Que só. escutaram a minha história, né?
que viram a minha história em algum lugar, porque eu já fiz algumas entrevistas, até no página Olha da só. clínica tem a nossa história, Olha que a bacana. gente fez uma entrevista com a clínica lá na Geórgia ainda, né? Olha só. Então, na página da clínica tem nós contando como foi. Então, as pessoas veem, eu vi essa história, não sei o quê, né? Como que foi. Inclusive, sexta-feira eu recebi uma mensagem, assim, dessa moça que viu minha história na página da clínica, né? Perguntando. Olha Então, só. eu digo assim, olha, se é o que tu quer, se realmente é o que tu quer, se tu não, tipo assim, eu não imaginava a Eveline não sendo mãe. A Eveline não sendo mãe, Você pra mim, está nesse momento, né? não existia assim, não era completa, não conseguia olhar para frente e enxergar, entendeu? Uhum. Então assim, eu vou até onde eu tiver com que eu conseguir, né? O conselho é, você está disposta, né? É, Você está disposta? Porque se esse for o desejo... Porque não adianta querer. Tem que querer mais do que tudo. exatamente. É mais do que tudo. Porque o querer, ele vai fazer você fazer algumas pesquisas, mexer... Mas o querer mais do que tudo, ele vai fazer você ir na Geórgia buscar as suas filhas, né? É mais do E que aí, só assim, querer. eu já tive algumas pessoas que falaram assim, mas se Deus não quer, por que tu vai insistir nisso? Aí eu ficava pensando, mas Deus não quer. Então por Mas que existe isso? Então por que existe essa possibilidade? Mas eu pensava, e Deus quer que eu fique sofrendo? E Se Deus ele, quer que eu fique chorando sem ninguém se ele te saber? falou, se ele te entregou a promessa. Então, assim, se Deus quer que eu... Quantas vezes eu chorei calada, sozinha em casa, entendeu? As pessoas não sabem do que Então, a gente assim, trata em... Deus quer que eu fique daquele jeito, tenho certeza que é. Então, se Deus quer que dê certo, Ele vai abrir os caminhos. Eu só pensava nisso. Ele vai fazer dar certo. Porque ele, se não desse, podia não dar certo. E aí eu podia entender, não, realmente Deus não quer. E na porque hora eu tô certa Deus tentando. falaria com você, olha, agora é o momento. E Não, ele ia não dá. acalmar o meu coração, Ele, mas ele com não certeza. acalmou, sabe? Então, assim, eu penso assim, Deus quis que fosse dessa maneira, Com certeza. entendeu? Então, Com é certeza. Deus. Porque as pessoas, porque você está ultrapassando Deus, porque fertilização in vitro não é coisa de Deus. Eu já escutei isso. Nossa, Evelyn, tudo que você falou, eu só posso ver Deus cumprindo a promessa Aí eu e abrindo os pergunto, caminhos. então a pessoa tem uma doença e ela não precisa da medicina porque Deus fez a doença. Eu precisei da medicina. A fertilização in vitro é a medicina ajudando as pessoas a terem. Exatamente. Então, assim, eu sempre via isso, não como aquele julgamento que a pessoa estava falando, eu via como Porque falava Deus. mais sobre ela também, né, Evelyn? Talvez. Então, assim, pra mim era sempre Deus agindo. Com Nunca certeza. foi coisa que não é de Deus. Uhum. Então, assim, eu sempre tive isso muito tranquilo até hoje. Que foi Deus. Uma jornada de fé. Foi Deus que fez Muito uma tempo. ser a minha cara, outra a cara do pai. E essa Foi realização Deus. agora. Ai, que história linda. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais boa. Eu sabia que essa temporada ia ser assim, muito emocionante. Eu não sabia que ia ser tão emocionante assim. Mas eu tô muito feliz, muito grata. Essa história é maravilhosa. Maravilhosa. Agora a gente tem aquela última mensagem, a mensagem de mãe. Você até colocou aqui pra gente, que é uma mensagem para aquelas mães que desejam, que sonham com aquele positivo, que estão nessa mesma busca que você tá e que você não desistiu, que eu tenho certeza que a sua história vai ser assim, sabe aquela luz que você falou, olha, mas existe uma possibilidade, existe 1%, às vezes tem alguém que está só esperando essa mensagem, né? O que você falaria para ela? Assim, uma frase pequena assim, não desista. Né? Não desistir nunca, jamais, né? Eu nunca imaginei que fosse viver tudo isso, passar por tudo isso, mas acabei passando, né? Achava realmente que ir para fora do Brasil era uma loucura, assim, não tinha comunicação, uma pessoa assim do interior, nasceu numa cidade muito pequena, como vai fazer isso? Tudo era muito novo, mas assim, quando você realmente quer aquilo, você não pode desistir. Aconteça o que acontecer, né? Abre o coração para os tratamentos, né? Vá em busca de outros médicos, outras soluções, né? Vá, só não desista. Se realmente é o que a pessoa quer, ela não pode desistir. Porque Deus vai mostrar o caminho. E vai dar força, né? Vai dar força. Ele vai sustentar, né? Como ele sempre prometeu, ele vai sustentar. Que coisa mais linda. Eu tô muito grata mesmo, viu? De coração por ter compartilhado a sua história aqui. Nós temos um mimo para você. Pede para trazer o mimo dela, por favor. A gente sempre faz um mimo que é para
nossa convidada lembrar, né, desse momento, dessa troca. Sim. E é um mimo que toda mãe gosta, gente, porque os meus olhos, você vai ver. Tenho certeza que você vai gostar. E nós somos muito, muito gratos mesmo, viu? De verdade. Eu tô muito feliz de você ter aceito, porque esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada. E eu tô, assim, grata demais, porque a gente já começou, assim, de uma forma muito abençoada. Eu tenho certeza que a sua história, ela vai inspirar muitas mulheres, ela vai encorajar muitas mulheres, né? Que passam aí por esse processo. Olha aí, ó. Fala pra mim se esse não é uma fofura. Eu falo que é um presente que a gente gosta de receber, né? Porque a gente gosta, filho é tudo que a gente quer, né? Por mais simples e singelo que seja, quando a gente recebe algo do filho da gente, que é a única coisa que a gente tem, eu brinco assim, eu falo com o Bruno, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu tenho filhos. As minhas filhas, os meus filhos agora, quando eu era um menino, os meus filhos é tudo que eu tenho. Porque Deus me entregou eles. Não que Deus não tenha me entregado os bens materiais, mas é como você falou, não adianta nada eu ter tudo se o meu sonho de ser mãe, né, se a minha maternidade, ela não se realizasse. Então, assim, eu sempre me emociono muito quando a gente entrega o mimo, porque a gente consegue visualizar, né, o bem mais precioso que a gente tem. E a gente fala assim, vi aquela foto que você mais gosta. Com certeza essa foto você tem a lembrança desse momento, você tem a lembrança dessa vivência. E mais uma vez, muito obrigada. Viu? Fico muito feliz da sua história. Eu agradeço, eu tenho certeza que essa minha história vai inspirar alguma Com pessoa, né? Eu digo que se eu conseguir encorajar uma mãe a tentar, né? Acho que às vezes ela tá lá aceitando aquilo e eu digo, não, tenta pelo menos mais uma vez, né? Porque a minha foi a última tentativa, eu não tinha outra opção, era a minha última opção, né? Apesar de eu ainda ter embriões congelados. Então eu digo para o André, não se surpreenda se não vier mais uns neném aí. Aguarde. Aguarde. Agora eu sei que tem países aqui na América, né? Que já fazem, aqui próximo, olha só. Acho que é Colômbia, se não me engano, mais perto, né? Então, assim, não sei do futuro. Que bênção, Evelyn, coisa boa. Eu digo que eles estão lá guardadinhos esperando, né? O momento deles. Mas, assim como eu inspirei algumas pessoas, algumas mães, né? Me procuraram. Eu quero que esse vídeo inspire, né? Que a minha história inspire outras pessoas, inspire mães que já têm filhos, né? Agradecer, né? A maternidade, agradecer como Deus foi bom, às vezes dando a oportunidade delas terem, né? Não passarem por tudo que eu passei. Sim. E agradecer, né? Por eu, mais uma vez, contar a minha história, né? Com todos os detalhes. Eu digo que cada vez que eu conto, eu lembro de uma coisa. Depois eu lembro que eu esqueci de uma coisa. Porque eu digo que eu ainda vou escrever um livro, porque é muita história. Eu ia falar agora de um livro, com certeza. É muita história, né? Não foi só o fato de eu não conseguir engravidar, foi várias etapas, né? Muitas. Então, e hoje eu estar com elas em casa, assim, é uma realização muito grande, né? Muito grande, assim. Eu que nem imaginei que ia ter gêmeas, agora tenho 2 nenéns em casa. E são lindas. Elas são as gracinhas. Lindas mesmo. Saudáveis, graças a Deus. Ai, que bênção. Obrigada, viu? Que agradeço. Gente, então, finalizamos nosso primeiro episódio da segunda temporada. Assim, eu tô emocionadíssima, né? Não é segredo pra ninguém. Eu sabia que essa história era uma história muito bonita, não sabia que era tão profunda. E eu só posso agradecer vocês. Compartilhem o máximo que puderem. Curtam para que essa história ela alcance cada vez mais mulheres, cada vez mais mães que têm esse mesmo sonho, esse mesmo desejo. Você pode assistir no YouTube, pode nos ouvir no Spotify, pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida e que essa história toque você. Tenho certeza que vai tocar. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.